pessoal, estamos chegando para mais um episódio do Case Cash. Cases reais para pessoas reais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você que é empreendedor, para você que é consumidor, para você que quer ter um negócio. Nós temos um tema que vai falar de loja virtual. Trouxe aqui 3 pessoas top, 3 profissionais que estão dentro dessa área, pratas da casa Oswaldo Cruz. Vou conhecer um pouquinho da trajetória deles também. Vou falar, né, dessa carreira dessa galera que está aqui, que são especialistas em e-commerce, em loja virtual. Mas antes da gente começar, vamos falar então dos nossos patrocinadores. Eles que mantêm o nosso projeto. Hoje já no EP 26, é um orgulho, um prazer e uma gratidão a todos eles que nos ajudam. Começando com a Nome Souza, que já está em tela aí, Transportes. Um abraço pro Wagner, que sempre nos ajuda. Gera Materiais para Construção. Eu já estive no Gera, inclusive. Gero é top, comprei uns pendentes lá, o Olavo ali, toda a galera do Gero, é show de bola. Posto Miranda, Café Bico Doce, gente, pra você, temos programadores aqui hoje, tá? Então, ó, reconheçam o Café Bico Doce. Café Bico Doce é top, Kaique acho que já tomou, Excelente. O Ale não sei, mas ó, leva pra Prudente porque é top, vocês vão gostar. A Carol não sei se toma muito café, mais ou menos, enfim, mas é o Café Bico Doce, é top. E o Posto Miranda, que agora tem cashback, então abasteceu, vem visitar a família, passou por aqui, abastece no Posto Miranda, ganha cashback para você depois conseguir utilizar para ganhar prêmios e até descontar lá, tá? Além deles, temos também o Clique Comida, né? Estamos falando de um episódio tecnológico, então um app top para você pedir os seus no seu restaurante, no seu estabelecimento preferido aí, beleza? E a Home Beer, né? Que patrocinou aí a nossa água. Hoje a galera tá no energético do Alê, né? Que madrugou. Enfim, a Home Beer, o Carlinho, que é parceiro sempre, precisou, né? Tá lá. E outra, tem a final aí chegando, tem jogo. Quinta-feira. É lá no Home Beer, né, não é? Lá no Home Beleza? Beer. Show de bola. Bom, vamos seguindo aí. Então, é isso. Agradecimento a todos os nossos patrocinadores. Vamos falar de loja virtual, galera. Loja virtual. Eu quero hoje que quem estiver nos assistindo saiba um pouco mais sobre esse mundo, né? Por quê, como, aonde começar, se eu já tenho, aonde eu posso evoluir. Mas antes vou apresentar vocês, né? Vamos falar um pouquinho do currículo dessa galera? Pode ser? Vamos lá então. Kaique Gonçalves, sócio e CTO da YesDev, atua com desenvolvimento web há 6 anos, especialista em implantação de lojas virtuais e entusiasta de ciência de dados. Seja bem-vindo, Kaique Gonçalves. Muito obrigado. Vamos nessa, pessoal. Vamos juntos aí. Carol Martins, formada em análise de desenvolvimento de sistemas, pós-graduada em gestão de projetos e processos, licenciatura em matemática, professora da ETEC por 2 anos na área de tecnologia, 5 anos de experiência na área de atendimento ao cliente, na NetZ, na Tray, atua atualmente como Partner Tech, é isso? Analista de sucesso do cliente pleno, atendendo lojistas e parceiros na plataforma Tray. Seja bem-vinda, Carol Martins. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Que show! Vai ser top hoje, hein? E também estamos aqui com ele, Alexandre Fumes. Alexandre Fumes é CTO na Yamp, tem mais de 10 anos de experiência com tecnologia e e-commerce. Foi cofundador do Integrante-se, a primeira App Store no mercado brasileiro, hein? Vendido para a VTEC em 2017, onde liderou produtos focados no pequeno e médio lojista e hoje na Yamp lidera as squads e time de engenharia de software. Seja bem-vindo, Alexandre Fumes. Obrigado, Paulo. Muito feliz em estar aqui com essa turma hoje. Show de bola. Vamos, né? Vamos dividir conhecimento, somar e falar um pouco para a galera aí que quer começar no digital ou que já está e seguindo aí. Bora lá então, bora lá. Tô muito bem acompanhado aqui. Pessoal, primeiramente, acho que a ideia de hoje é a gente falar assim um pouco aberto, né, em relação ao e-commerce, porque nós sabemos dos detalhes disso tudo. Mas eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, né? Fala um pouquinho para nós, Carol, da sua trajetória, desde de professora na ETEC, ou quando você iniciou também na NetZ. Vocês 3 que são prato da casa, eu quero conhecer. Eu quero que a galera do Oswaldo Cruz conheça vocês também. Beleza. Então, eu comecei aqui, na verdade, na Trines, né? Trines. Então, comecei ali na parte do escritório, fui auxiliar Ixi, bugou aí. Fui auxiliar administrativo, aí, né? ó, Ali, depois passei pelo setor de publicidade, marketing ali, depois no financeiro. E aí, quando tava ali no fim da pandemia, eu tava me formando e aí conheci a NetZ, né? Certo. Do nosso querido Poli também, que já passou aqui Que pelo legal, Cagecast, já esteve aqui né? com a gente. Sim, Isso. sim. E aí eu conheci a NetZ, passei pelo processo, fui como analista de suporte lá na NetZ. Perfeito. Fiquei um tempo ali, 1 ano e pouco, quase 2 anos, né? E aí a NetZ foi adquirida pela Tray,
E aí hoje eu faço parte ali da Trey, no time de atendimento também ao cliente, né? Show. Sucesso do cliente. Mais especificamente no time de Partner Tech ali, que é um time de parcerias técnico que atende alguns lojistas específicos e mais os parceiros ali. Que Processo. show! Muito legal, Boa. top. E a análise e desenvolvimento de sistema, né? Isso. Hoje você trabalha mais com a parte aí de parcerias, como você comentou, relacionamento, né, com parceiros. Sim. Mas você já chegou a programar, testar? Como que foi isso na trajetória? Não trabalho com desenvolvimento, Legal. nunca trabalhei, mas o meu trabalho envolve um pouco de teste, então eu faço Qualidade de software, né? Qualidade de software também. Perfeito. E também eu tive a oportunidade de ministrar aulas aqui na ETEC, né? Na ETEC Minjunde. Que Então, top. tive aí Legal, algumas legal. disciplinas de teste, qualidade. Vai ter análise alunos de assistindo aí, hein? Isso aí, gente, me assiste. Show de pelo amor bola. Deus. Vamos lá então. Perfeito, Carol. Ale, fala um pouquinho pra mim dessa trajetória, né? Você que já, né, teve aí, já rodou muito, né? Rodou muito é complicado. Mas enfim, tem uma experiência, né? Nós dois somos, acho que dividiu, né? Os mais velhos pra cá e os mais novos pra lá. Começamos junto, inclusive. Começamos juntos, né? Verdade. Toda essa trajetória lá Da dos. mesma- É aquela coisa da do mesma zero. geração, né? Top, Da cara. mesma Conta pra geração. nós aí um pouquinho. Legal, então sou Oswaldo Cruzense, me formei aqui, sou Top. formado na ETEC Minjunde, estudei na FAI e eu comecei minha trajetória aqui mesmo, no mesmo lugar que a Carol, na mesma época, sou um pouquinho mais velho, mas lá na Netsy, quando eu comecei ainda não era Netsy, ainda era Oeste Sistemas. Era o Oeste você lembra? Sistemas, cara. Lembro, sim. Show. Eu fui o segundo desenvolvedor do Poli e do Gui, olha que só legal. fazia o site, Primeiro né? Primeiro foi o Renato. Foi o Dingo, o Renato Dingo. Grande abraço pro Dingo. Vai nos Grande assistir, abraço, com com certeza. certeza. Ele é obrigado a assistir esse episódio. Obrigado. E depois da Netsy, assim, né, eu fui para Marília e lá em Marília a gente construiu uma startup, que o nome dela, para quem nunca ouviu falar, é Integrando-se, né? Então, o que era o Integrando-se? A gente construiu uma App Store para o mercado brasileiro de e-commerce, assim, deu muito certo, né? Ali a gente foi o primeiro modelo de serviço e temas distribuídos em 2016 para 2017, já faz tempo, parece que foi ontem, mas tem quase 10 Legal, anos. cara. Sim. A gente foi adquirido pela Vtex, onde eu fiquei até o IPO focado ali em e-commerce, mais nas soluções da Vtex para pequeno e médio lojista. Perfeito. Loja integrada, X-Tech, algumas plataformas aí do mercado. Depois disso, eu saí, fiz uma pausa na minha carreira no e-commerce, fui CTO de uma plataforma de streaming. Só que, gente, tudo é e-commerce, tá? Inclusive qualquer outro tipo de negócio, Show. curso, Sim. streaming, tudo vira e-commerce no final. Lá não foi diferente, a gente implementou checkout, a gente implementou live streaming, e aí eu percebi que a minha vida era no e-commerce mesmo. Que show, cara. E aí eu conheci o Lucas, que é o founder da Yamp, conheci a Yamp, e eu tô lá já há 1 ano e meio como CTO da plataforma. Que top, cara. Não, show de bola. Que jornada, né? Do Ale aí. Show de Excelente. bola, assim como da Carol. Kai, conta pra nós um pouquinho dessa jornada. Você que é mais Vamos novo lá. aqui da mesa. Mais novo da mesa nossa hoje. roda de bate-papo, né? O garoto. É isso aí. Isso aí. Bom, assim como o Alexandre, assim como a Carol, sou Oswaldo Cruzense também. Opa! E meu contato com programação começou cedo. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de videogame, gostava muito de computador. E a minha primeira contato com programação foi montando servidor de Minecraft. Aí, ó. E foi fazendo plugin mod de Minecraft. Isso lá em 2015, por aí. Mas eu nem sabia o que eu tava fazendo, era copiando e colando, mas foram meus primeiros contatos aí com a programação. Sabia que queria seguir nessa área, 2018 comecei a fazer um curso técnico aí, e saí do curso técnico ali querendo programar, buscando serviço, e eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Mandava currículo o dia inteiro. Então comecei a partir para a área de freelancer, comecei a montar sitezinho ali no WordPress, comecei a vender. Isso me trouxe também uma bagagem muito legal de gestão, de venda, e foi aí também que eu comecei a conhecer os primeiros e-commerces, né? Já montei lojas WooCommerce nessa época. E depois disso fui para Marília também, como Alexandre. Comecei a trabalhar lá numa empresa que trabalhava também nesse setor de e-commerce, eu trabalhava na Nessa parte de época você desenvolvimento. tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 18 para 19 anos. Olha só, cara, né? Bem Super na... Trabalha lá. novo, né? Super novo. Super legal. novo. Sim, sim. Comecei já. novo também. Isso. Isso é Depois saí de Marília, comecei a trabalhar com o Paulo, na época eu era funcionário dele. Verdade. Comecei, a E gente colaborador começou. é sócio, ó, que chique, Exato. né? Maneiro, É, muito bom. e aí Maneiro. começamos a mexer também com e-commerce, uma partezinha ali de e-commerce. Sim. Fizemos parceria com uma plataforma. E depois disso, saí com o Paulo, fui trabalhar numa startup de dados lá em São Paulo. E lá, realmente, eu comecei a ter uma visão maior de negócio, realmente, como que funcionava. Participei de um desafio de startup, desenvolvendo um sistema muito bacana aí
uma cervejaria. E depois disso eu saí de lá. E aí eu montei uma sociedade com o Paulo, entrei na sociedade da ESDev. E a gente hoje trabalha aí desenvolvendo sites, lojas e landing pages. Muito bom, muito bom. Estão muito bem servidos, né? Eu acho que cada um aí, tanto com a experiência, cada um dentro do contexto ali vai conseguir contribuir muito aí. A ideia é a gente passar, como eu comentei, várias dicas, várias situações para que as pessoas que estão nos ouvindo... Porque o lojista, o cara que tem a loja lá no centro da cidade, ele tá preocupado. Ele não sabe qual é o momento certo dele fazer a loja virtual, se é hoje, se é amanhã, se já foi ontem, né? E ao mesmo tempo, se ele precisa pegar uma plataforma robusta, qual plataforma é essa, como iniciar, né? Vamos começar por essa parte. O que você acha, né? A pessoa precisa entender todo o contexto. Como que funciona? Hoje, Paulo, assim, né? O que acontece no mercado de tecnologia? Se a gente for olhar uma visão de uma década atrás, ou até mais... entrar no mundo digital e construir seu próprio e-commerce era uma tarefa muito difícil e cara. Você, lojista, ia precisar de um desenvolvedor, lidar com código, servidores, né? A gente ainda não tinha no Brasil o que a gente chama de plataformas as a service, né? Software as a service. Show! Que é softwares como serviço. E hoje, basicamente, a gente tem muitas opções no mercado que funcionam assim. O que isso quer dizer, né? Na prática, o que isso... te dá de vantagem. Isso quer dizer que é barato, acessível e muitas vezes self-service. Você consegue experimentar isso sozinho, você consegue entrar nesse mundo, dar o primeiro passo você mesmo, da sua casa, com um computador, internet. Você cria uma conta em uma ou duas plataformas, testa aquilo, experimenta. Uma semana consegue pôr uma loja no ar, né? Com certeza, a depender sem da precisar aptidão. de muito programação, né? Igual Exato. antigamente Exato. precisava ter alguém específico, né? Exato. Perfeito. Então assim, para quem quer experimentar, acho que o primeiro passo, cria uma conta em uma plataforma, monta ali, aponta o seu domínio, dá uma pesquisadinha ali no Google que você vai se encontrar, provavelmente em uns 2 ou 3 dias você já saia com algo ali que pareça uma loja virtual. Exato. Não, e é legal a gente também fazer um adendo para essa galera, porque assim, a gente está dizendo que é muito fácil montar a loja, Sim. né? Ao mesmo tempo nós temos o Kaique na ESDev, né? Nós ali, que a gente ajuda essa pessoa a criar. Isso. Porque ao mesmo tempo que é muito fácil, né? Você dá na Tray ou na própria Amp, enfim, independente da plataforma, a gente sabe que também não é tão fácil para quem não é da tecnologia. Sim. Então a pessoa... Primeiramente, ela tem que entender e estudar. Isso. Essas plataformas que existem hoje em dia, pessoal, inclusive tem uma área de treinamento, Exato. né? Que você consegue entender como cadastrar um produto, como que funciona essa parte lá. Para isso também eu acho que a gente tem as agências parceiras, né? Que Show. podem ajudar. A gente tem o processo de onboarding lá, né? A gente tem um time que ajuda o cliente a entender como é que funciona, né? Legal. Então tem vários planos, né? Tem o plano hoje mais barato, é de R$49, até o plano corporativo, que vai depender ali do seu caso, né? Certo. Mas o plano de R$49, por exemplo, ele permite que você cadastre 100 produtos, que talvez já atingiria aí um lojista, talvez que está começando ali, quer colocar alguns produtos para iniciar, né? Show. Então seria interessante também. E hoje a gente tem também lá na plataforma Tray, né, a loja de serviços, que é onde o cliente consegue contratar aquele determinado serviço. Então, às vezes, eu não sei como cadastrar, eu não sei como fazer para alavancar aquilo. Legal. A gente tem assessoria, pacote né? de criação de banners, essas coisas do tipo. Top. Então, ele consegue ter acesso até ali mesmo dentro da própria plataforma, né, a esse tipo de serviço que é legal e agrega também. Perfeito. Excelente. O que você me diz, Kaique? É possível fazer do zero? Eu tô começando, não estudei. É completamente possível. Tá. Hoje eu trabalho implantando, mas sempre que eu vou apresentar para um cliente, eu falo, você mesmo consegue montar a sua loja. Hoje está muito mais facilitado. Eu gosto de dizer que a gente vive a melhor época do e-commerce para você que quer montar. A gente, ultimamente, teve uma aceleração da tecnologia muito grande. Então, você consegue entrar em qualquer plataforma, criar sua conta lá dentro e é tudo muito facilitado. E até puxando esse gancho, assim, qualquer um consegue criar, é muito bacana porque hoje as pessoas elas não têm tanta dúvida em como você usa a plataforma. Chega bastante pra gente mais dúvidas de, eu preciso emitir uma nota, como que eu vou receber esse dinheiro, como que eu vou enviar. Estratégico. Exato. E o tempo, né? Exato. Como que ela vai gerir aquilo. Então as plataformas elas vieram para facilitar. Show de bola. Muito e-commerce. Eu costumo dizer muito que quando você cria o e-commerce, isso é muito importante que as pessoas entendam. Você acaba criando uma loja no deserto, né? Isso. Como que funciona isso? O que isso quer dizer, Ale? Fala pro pessoal. Ótimo. Porque o que acontece? Eu criei minha loja, e aí? Né?
a internet ela não é mais terra de ninguém, né? É terra de muita gente. Então, Sim. a partir do momento que você cria uma loja, você precisa fazer uma coisa que é escolher um domínio, né? O seu endereço virtual, para quem é mais leigo, é o seu www. Nossa, eu entreguei idade agora. Onde as pessoas vão te achar, Exato. né? Isso. Fala mais www, mas é o seu domínio ali, né? domínio. A loja do fulano, a loja do ciclano, Sim. a loja da maria.com.br. Isso por si só não quer dizer nada, né? Porque os clientes eles não vão procurar o seu domínio especificamente, eles vão estar navegando nas grandes redes. Geralmente ou buscadores, esse é o primeiro ponto. O segundo é plataformas de conteúdo, e aí você pode presumir aqui que a gente está falando principalmente do YouTube. Legal. Ou um terceiro que são as redes sociais, esses são os 3 grandes canais, né? Então a gente está falando de ferramentas de busca, hoje a anonimidade é do Google. Sim. Quando a gente começou ainda o Yahoo competia. Sim, o Yahoo, verdade. Mas não tem mais, então a gente fala especificamente do Google. Plataforma de conteúdo, a gente pode destacar o YouTube, uma grande fonte de tráfego também. E as redes sociais, Instagram, Facebook talvez dê até para deixar de citar em breve, talvez. Sim. Está começando ali TikTok, óbvio, vem forte aí, não tem como ignorar essa tendência. Então são os lugares onde as pessoas estão na internet, é lá que você tem que estar também, não basta ter uma loja virtual, você precisa estar presente desses 3 canais em pelo menos 2. E aí que a gente começa a falar de coisas como tráfego pago, por exemplo. Para poder levar as pessoas até a loja, né? Então, estamos falando de criação de loja, mas ao mesmo tempo, a pessoa precisa entender que a loja ela é como que eu posso dizer? Uma funcionalidade a mais que você tem dentro da sua empresa. Um bem dentro da sua empresa. Não quer dizer que ela já vai vender, né? Ao colocar. Isso é muito importante, né? Sim. A pessoa ela precisa levar as pessoas para lá, gerar tráfego para que as pessoas cheguem até lá. Né? Isso aí. É nesse caminho. certeza. E aí vamos falar um pouquinho dessa importância, porque imagina, voltando para o empreendedor ali na avenida, né? Hoje a gente já falou que os custos, né, melhoraram muito, né? Ficou muito mais fácil criar uma loja virtual. Então isso é legal, muito mais fácil a viabilidade de se criar, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa entender, né, que essa loja virtual ela é mais uma prateleira dentro da sua loja. Então você já tem uma loja gigante e você abrir um catálogo, por exemplo. É mais ou menos nesse caminho? É bacana porque a loja virtual, ela quebra a barreira física que a gente tem dentro do comércio local. Certo. Então, você estando aqui, por exemplo, na avenida, você está limitado às pessoas que estão passando ali, às vezes fazer um delivery dentro da cidade, e quando você parte para a loja virtual, aí o seu jogo muda, porque você começa a poder vender para todo o Brasil. Legal. E isso é muito importante. Não E é só muito... criar prateleira, talvez, Exato. né? Tipo, fazer aquilo ser... Criar Chegar mais ações pra longe, mostrar, né, aquilo. Chegar mais Exatamente. vender. E é muito importante, todo lojista, se você é um lojista, cuide da sua loja virtual como um negócio realmente. Ela é um novo negócio que você está montando ali dentro. Perfeito. Então isso é muito importante. Eu ia puxar um gancho, né? Porque quando a gente vai para a internet é mais um canal, né? E aí dentro da internet tem vários canais. E o porquê que é importante você não estar só preso ao físico? Eu vou contar uma história muito, muito interessante. Legal. Eu tenho um amigo que é lojista, vende grandes marcas masculinas lá em Presidente Prudente, que é onde eu moro atualmente, embora eu seja Oswaldo Cruzense. Ele era bastante contra estar na internet. Ele estava num lugar ali privilegiado, a loja conhecida, mas aconteceu uma coisa muito inusitada com a rua onde ele tinha ali o comércio dele, né? O departamento de trânsito decidiu que ali, aos arredores, ninguém mais poderia estacionar e pintaram as calçadas todas de branco. Caraca, meu. Aliás, de amarelo, amarelo. né? Pinta de amarelo para as pessoas não estacionarem. Ele perdeu mais da metade de todas as vendas dele nesse canal físico, né? Porque, às vezes, a gente acha que não está exposto a adversidades no canal físico, mas a gente está, né? Basta algo mudar no layout da Avenida Brasil para começar a te trazer algum tipo de problema ali. Sim, né? Então, sim. é importante diversificar, né? Não é uma substituição, é uma diversificação. Além, óbvio, da importância de você expandir. Se você, principalmente aqui na nossa região, que deve ser o público que assiste a gente, Legal, né? sim. Você tem um oceano, você não tem um mar a se navegar, você tem só um pequeno pedaço ali que é o seu público local. Quando você começa a expandir,
virtualmente, digamos assim, você começa a acessar outras cidades da região, outras cidades do estado, outros estados. Você começa a não ter tanto limite assim de público como você teria no negócio físico. Importante frisar uma coisa, não é excludente. Inclusive, a gente sabe por dados que quem tem um endereço físico de verdade e a pessoa pesquisa e vê que aquela loja virtual tem um lugar físico, vende mais. Sim, com certeza. Mais segurança ali para autoridade, né? Credibilidade, exatamente. Comprando Então, de uma loja de verdade, né? Às vezes até ver casos de clientes assim que vai buscar opiniões de clientes que compraram ali no Google, né? A gente sabe o Google Avaliações ali, ver a avaliação dos produtos e... Não, e tem um caso muito legal também, me veio aqui na mente, por exemplo, da Centauro, né? A própria Centauro, ela tem a loja virtual muito forte, Sim. né? E ela tem a loja física nos shoppings, e enfim, né? Muito forte também. Ambos os locais são muito fortes. A Centauro conseguiu criar uma identidade muito tranquila entre físico e digital. Como assim? Porque ela conseguiu tratar bem das duas formas. Independente se você compra no digital ou no físico, funciona. Por quê? Fui presencial na loja da Centauro, né? Comprar um tênis de presente pra minha mãe. Cheguei lá e ele falou, esse tênis aqui é R$300. Não, minto, R$400, R$399. Né? Quando eu falei, pô, vou dar uma olhadinha aqui na internet, né? E nós da tecnologia, olhei no site da Centauro, tava R$299, R$100 de diferença. Aí eu cheguei no vendedor e falei, desculpa, né? Só tô falando aqui porque tá no site, tá um pouco mais barato. Ele falou, não, sem problema. Você pode comprar, né, esse tênis no site, né? Só que você vai receber na sua casa, na verdade. Né? Aqui na loja você consegue levar, agora. Você vai receber amanhã. Tem problema pra você? Não, você não tem problema, então você compra aqui. Eu faço o pedido para você, eu vou ganhar minha comissão do mesmo jeito, olha que legal, né? E a situação vai ocorrer normalmente. Então, as empresas precisam também adotar esse perfil de que, eu sou só digital ou eu sou só físico. Eu acho que isso é uma coisa que elas precisam ponderar, equilibrar, né? Você precisa conectar aquilo, né? Eu acho que é mais um canal ali que você precisa fazer aquilo ficar junto ali e vender mais, né? Se você vende só no físico, porque só no físico, às vezes você vende, sei lá, R$100 mil ali no físico. Certo. Por que não investir em algo que se você pode vender talvez 200, 250 mil? Então, né, é algo, acho que vale a pena, assim, você começar ali, ver, vai sentindo, né, como vai sendo, vai crescendo ali. A gente tem casos de clientes que começam pequenos e depois eles vão sentindo, eles começam às vezes no plano 1, essa venda, né? ele fala, eu vou começar com 100 produtos só, não vou colocar todos, e aí depois eles vão crescendo, vão aumentando os planos, e é bem interessante. Aproveitando o gancho que entraram de estar em vários canais, né? É importante entender que a loja virtual é igual o Alexandre falou, ninguém te conhece ainda. Então, uma estratégia muito boa também é você estar dentro dos marketplaces. Porque ali é como se você estivesse no meio da avenida, só que a avenida digital. As pessoas estão buscando produto e ali você está aparecendo, lógico que também com bastante concorrência. Sim. E eu queria citar um case muito legal, que é uma indústria que a gente atende. Eles começaram a vender no Mercado Livre, como eles produzem, eles conseguem um preço bem legal. Show. E eles começaram a ter um volume de vendas bem bacana lá. E aí eles montaram a loja, chegou o primeiro mês, segundo mês eles não vendiam na loja virtual. Enquanto isso, o Marketplace estava a rodo. Eles fizeram uma estratégia muito legal. Eles começaram a mandar um cartãozinho de visita dentro do pedido, falando, na sua próxima compra, toma 10% de desconto no site. Então, eles começaram a migrar o público que eles tinham no Mercado Livre para trazer para o site dele. Então, nas próximas compras, eles conseguiram trocar uma taxa de aproximadamente 17% no Mercado Livre para uma taxa de 10%, que é o desconto que você está dando na primeira compra, para a terceira compra dele vai ser só a taxa do cartão dentro do site. Então, eles começaram a crescer aí a margem de lucro deles dentro do digital. Fora que fideliza, né? Você acaba criando ou um app ou a loja em si e você fideliza esse cliente, que é a grande essência de hoje, né? O grande diferencial é você ter os dados, ter a informação dessa pessoa. Você pega aí grandes marcas, se a gente falar Polo, Renner, que estão ali, é tudo através do app, você tem cartão, virou uma fintech, né? Virou programa de cashback, né? Essas coisas que também ajudam bastante ali a fidelizar o cliente, né? Trazer ele mais ali para perto, às vezes incentivar ele a comprar mais vezes, né? E sempre ali. Perfeito, perfeito. E falando de importância, eu acho que a grande, assim, se a gente tivesse que listar a principal importância da loja virtual hoje, seria essa nova geração que está chegando. Vocês concordam comigo? Concordo, né? Concordo, e tem uma coisa importante para trazer. A nossa geração não viu internet e rede social e celular desde que nasceu. Pelo menos a nossa não, né? Dele sim. Talvez a de vocês já tenha visto
um pouquinho ali, né? A geração de agora, que é a geração depois da nossa aqui, do grupo aqui, são nativos digitais. Eu tenho um filho, o Antônio Fumes, o Antoninho, de 4 anos, ele nasceu nesse mundo. Ele consome pouca informação externa, ele consome bastante informação digital. Sim. Então, a experiência que o digital proporciona vai ser o padrão da população nos próximos 10 anos. E isso é inevitável, né? Inevitável. Não é que você, ele só fica no celular. E aí- Não, é o contexto e é o mundo O mundo que tá hoje, né? seguindo por esse caminho. Sabe uma coisa interessante? Já tem bastante varejo físico aplicando o mesmo tipo de experiência que você vê online, só que no físico. Vou dar um exemplo, vocês vão pegar isso daí, vocês Legal. vão lembrar. Quem aqui já foi numa farmácia dessas de rede? Drogazil, Droga Droga Raia. Raia. Sim. Sim. Qual a primeira coisa que eles te perguntam quando você chega no balcão? Eles tentam fazer o quê? Te identificar. Sim. Perfeito. Quando eles te CPF, né? identificam, o que eles fazem? Eles te dão um cupom de oferta. Sim. Do que você mais comprou. Do que você mais comprou ou do que está com preço mais Imprimem o atrativo. cupom lá. com as Isso. ofertas. Quando você está indo para o caixa, geralmente eles montam um corredor com os produtos mais baratos ou de maior saída. Da onde eles tiram essa experiência de identificação, de oferecer cupom? Do digital. É exatamente a mesma experiência que a gente aprendeu a fazer no digital no varejo físico. Sim. E olha que legal, no fechamento da compra eles estão tentando aumentar o ticket médio. Eles estão colocando o chiclete, o Dorflex, o Estomazil ali, eu não sei se é esse o nome da médica, mas Sim, acho que é sim, Estomazil. Sim. Que é, todo mundo usa isso, é barato, eu vou deixar aqui pro final, porque a pessoa já comprou tudo que ela precisa na farmácia, ela vai adicionar um item novo no carrinho dela aqui antes de fechar a compra. Então, hoje, muitos varejistas já aplicam as estratégias no digital. Vou dar outro exemplo. A minha esposa, ela trabalhou muito tempo na operação do Boticário. Legal. As métricas que o Boticário usa para drivar a performance dos vendedores é a mesma coisa que métrica digital. Custo de aquisição, tamanho do ticket médio. Então, você está vendendo bastante, tem bastante item no seu nome, mas o boleto está baixo. Entendi. Então, você tem que aumentar o ticket médio também. Então, Perfeito. os grandes varejistas, eles já aplicam o comportamento digital no dia a dia. Eu acho que para essa geração nova, você tem que estar online, porque o padrão de comportamento deles é esse do digital. Não, e fora que as plataformas, elas, tanto a Tray quanto a Yamp, quanto as outras que tem no mercado, elas oferecem também um painel para você gerenciar, né? Porque tudo é gerenciamento. E talvez, dentro do que a gente estava falando, o que acontece? Quando o consumidor vai ali numa farmácia de bairro, uma farmácia menor, que não é uma rede, por exemplo, que não tem toda essa metodologia que você comentou, e compra ali um remédio e vai embora, às vezes você não pega nem o nome dele. Exato. Automaticamente você perdeu todo o seu relacionamento com o cliente. A oportunidade de trazer ele ali Novamente, novamente, uma nova né? compra. Exatamente. E vocês entraram num assunto muito legal, porque a principal diferença do varejo físico pro e-commerce é a possibilidade de você trabalhar com dados, né? Quando você começa a engrenar, começa a vender, a forma que você trabalha os seus dados é o que vai te diferenciar e fazer você vender mais. Você perseguir realmente o lead que entra no seu e-commerce. Então, utilizar estratégias, né? Um carrinho abandonado, quem te abandonou? Beleza, vai lá, manda um WhatsApp, manda um Sim, e-mail. nós vamos falar de Analisar todas suas essas métricas ali. funcionalidades Exato. diferenciais. Então, você entender realmente tudo que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem ferramentas de análise de comportamento lá, quanto tempo a pessoa passou em cada página, aonde ela clicou para te fazer otimizar e conseguir, consequentemente, vender mais. Muito bom. Tem um detalhe importante que, mesmo no varejo físico, o custo de você levar um cliente para a loja ele é muito alto. Né? Certo. É o que a gente chama de custo de aquisição. E no físico há um esforço muito grande para fazer o cliente voltar. Né? Você liga para ele, convida, etc. No varejo digital, esse tipo de coisa é um pouco mais automatizada. Né? A gente tem anúncios específicos que agências aí, vocês fazem isso na prática. Sim. Otimizam esse tipo de anúncio. As próprias plataformas têm funcionalidades que elas lembram o cliente. E-mail marketing. E-mail Exato. marketing, seu aniversário, toma aqui um cupom para você, etc. Então, inclusive integrar esses mundos, né? Quem tem dificuldade em gerir dados físicos, né? O estoque, o produto que mais sai, não tem nem ideia de como começar a fazer isso. Experimenta criar essa jornada no e-commerce, que você vai começar a aprender a lidar com esse rio de informação. Qualquer painel hoje, qualquer loja virtual, igual o Paulo comentou, ele vai te mostrar essas coisas, né? Então, lá no comecinho eu falei sobre
criar a sua própria loja virtual. Para que isso serve? Não quer dizer que você vai fazer 1 milhão por mês de venda sozinho. Você precisa de ajuda profissional. Sim. Você precisa escolher um plano para ter um suporte decente da plataforma. Você precisa de um apoio de uma agência, como o caso da IES, dos meninos aqui. Legal. Mas o ato de você começar sozinho, você experimentar sozinho, te Viver ajuda a esse romper mundo, né? a barreira do conhecimento. Você aprender e experimentar essas coisas que servem para o negócio como um todo, entendeu? Não, isso é muito importante, porque é o teste da prateleira que está ali, né? Se você coloca uma prateleira lá na frente, coloca alguma estratégia para vender mais, é a mesma coisa de você fazer um teste com uma gaveta só de e-commerce. Porque você vai ter que ter um estoque. Então você vai ter que viver. Não é simples, né? Você vai ter as objeções, tem troca, tem devolução. Vamos falar das partes ruins, tem um monte, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem, é o que a Lê falou, você tem que pagar o preço de viver o mundo da loja virtual, do e-commerce, para que você vá pegando experiência, entendendo, mesmo com o respaldo da agência, é muito importante que o empreendedor entenda isso. Sim, Ele viva realmente, né, o dia a dia de ter uma loja virtual, de despachar no correio, de voltar, sabe, assim, são embalagens, são vários detalhes, né? Mas é possível e é necessário, né? Concordam? Sim. Sim. O pós-venda também é bem importante, né? Exato. Como que a gente pode fazer um pós-venda nesse caso? Acompanhando pelo WhatsApp? O que você acha que dá pra gente fazer depois dessa fidelização? Dá pra gente tentar trazer algumas estratégias de e-mail, que usam E-mail bastante, marketing. e-mail marketing. Show. Eles usam também agora através do WhatsApp também, às vezes, algum tempo, você é o nosso cliente favorito. Ei, Psyll, aí, né? Ei, Psyll, Legal. manda um cupom de desconto de Show. de 10%, alguma coisa do tipo, né? Perfeito. Pra você volta aqui, essas estratégias. Não, perfeito. Assim. Tem uma prática muito legal, né, que a gente... E é engraçado, né? O Brasil ele herda algumas práticas norte-americanas do e-commerce, mas nem tudo. Inclusive, assim, fazendo uma tangente aqui, o Brasil exporta muito profissional de e-commerce. Certo. Porque o Brasil ele é um desafio enorme de e-commerce. Então, a gente que está no e-commerce há algum tempo, eu já cuidei de plataformas internacionais, a gente brinca assim, quem faz e-commerce no Brasil faz em qualquer lugar do mundo. Top. A gente tem um sistema tributário muito difícil, a gente tem uma logística difícil, porque o Brasil é um país continental, então tem desafios enormes, a gente é populoso, então tem desafios enormes de tráfego. Logística. Sim. Logística, implementação, tributário, marketing, comportamento. Então, assim, voltando, né? Mas ao mesmo tempo a gente importa muitas técnicas. Certo. Uma das técnicas que já era prática no mercado norte-americano há alguns anos, e eu vejo uma tendência agora, é uma coisa muito legal. Por exemplo, se você vende produto para cabelo, igual o nosso... Legal. Feels Hair, tá aqui com a gente. Nosso patrocinador aqui. Isso aqui é um produto de uso contínuo e de uso recorrente. E a gente sabe o tempo que isso daqui dura. Isso aqui dura quanto, Paulo? 30 dias? A pessoa vai usar todo dia, Todo noite, dia, tal. vai usar 30 dias. 30 então, dias. Vai precisar comprar novamente. vai precisar comprar novamente. Então, no 28º dia, no 25º, no 24º, você pode lembrar o cliente que ele precisa comprar mais um. E se ele já comprou um, você pode oferecer que ele compre 3 em um combo, com um desconto. Então, isso é uma prática que o mercado de e-commerce nacional ele vem fazendo, né? Olha, você comprou um produto, um creme, um hidratante feminino, uma mulher usa aquilo em 15 dias. Olha, agora você gostou? Gostei. Opa, então toque um cupom para você levar um estoque para 6 meses. Então, esse tipo de tentar fazer a recompra e trazer o cliente de volta é uma tendência muito forte, né, do mercado agora, né? A gente fala muito de recompra hoje, até porque o custo de aquisição está muito ligado ao dólar, né? Então, é um grau de maturidade que o lojista um pouco médio ou maior, ele sente, né? Mas para o lojista pequeno é importante saber. Esse custo ele é baseado no dólar, né? O lastro dele é em dólar, que a gente investe em tráfego. Talvez seja até importante trazer um pouco desse tópico, né? Você paga um tráfego, por exemplo, eu vou investir aqui... com uma conta que é basicamente assim, a cada R$10 de investimento em anúncio, eu espero vender 150. Que aí você vai entender o retorno sobre o que você investe sobre tráfego pago. Perfeito. Que aí, né, é aquele tipo de coisa. Nossa, mas eu vou pôr R$1.000 aqui numa conta de Facebook para agência, mais o preço da agência. Mas há um racional estratégico em torno disso. Você vai calibrando isso até chegar a um número de
um para 10, um para 15, um para 20, um para 25. Cada R$1 que você investe em campanha, você traz R$25 de GMV, que é o valor que você vende por mês online. Então, quando você traz estratégias de recompra, que você traz o cliente de volta, né? Seja porque um produto é de uso recorrente, ou porque é aniversário dele, Sim, ou porque a gente vai mandar uma mensagem ali, como a Carol citou, de olha, a gente gosta muito de você. Você está trazendo, independente desse custo, que esse custo de investimento inicial em campanha não existe mais, né? Exato. Você já tem o cliente a trabalhar em cima dele, né? exato. Nessa parte aí. E esse Até- ponto... Pode falar. Não, até a Amazon, né? Hoje ela tá trazendo algo como para você comprar mais, pagando menos ali, uma compra recorrente para você receber por mês ali, daquele, Sim. sei lá, às vezes você tem um filho ali, você vai usar todo mês um shampoozinho ou um sabonetinho. Legal. E aí, se você comprar só um, é R$20. Se você comprar 3, que é o provavelmente você vai usar no mês, é 14, 15 reais. Perfeito. Então vai diminuindo ali, tem essa opção de compra e Sim, acho sim. interessante também esse Isso aí, um bebê usa 150 fraldas. Verdade, verdade. Muito Experiência própria, vale a pena assinar acompanha a fralda. A compra Assinar a programada, fralda. acho que é que eles chamam. Exato, Legal. e isso é muito interessante porque independente do seu nicho, você pode inovar nesse ponto, né? Tem um case muito legal que eu atendi uma indústria de mel, que eles criaram um clube de assinatura justamente para você assinar bom, a mel. assinatura. Então todo mês você recebia na sua casa, e isso foi uma inovação aí no nicho deles. Então independente do seu nicho, não importa se você vende roupa, se você vende joia, se você vende garrafa d'água, você consegue inovar e trazer sim, através do e-commerce, algumas soluções diferenciadas. E aí, a gente foi, né, até profundo aí nessa questão da importância. Vou voltar só um pouquinho, que a pessoa ela precisa só alinhar, porque às vezes, né, tem até um caso recente da Calô, uma boutique lá em São Paulo que a gente atende, e ela falou, Paulo, hoje eu não consigo ter um e-commerce, por conta que eu não tenho tempo para cadastrar, eu não tenho equipe, eu estou com dificuldade XYZ. E ela montou um catálogo digital. Então, acaba sendo uma saída também, é um começo. Falei, olha, a minha opinião em relação a isso, eu acho que é um passo que você dá, você vai começar a entender toda essa questão de catálogo, de cadastro, atualização de estoque. Porque você imagina, é uma nova empresa. Você ter um e-commerce é um CNPJ, você tem que ter um estoque específico para ele. Então, para quem vai começar, é preciso pensar em todo o contexto. Você precisa ter uma pessoa para cuidar dele. Isso. Né? Porque senão embola tudo junto com o seu físico e a coisa não anda, não progride. E dá para integrar, viu? O estoque da loja física com o da loja virtual. Às vezes você vai conseguir até controlar Centralizar melhor tudo, né? isso, Isso. sabe? Tipo, se você efetuou uma venda ali, Show. você consegue dar aquela baixa ali. Tem todo um sistema que faz esse... No painel ali que mostra. E até, às vezes, uma preocupação dos lojistas é em relação a, mas eu tenho um RP aqui Só na minha loja física e como é que eu vou fazer, né, na loja virtual? E na Tray a gente tem integração com vários ali RPs, e também se o seu RP quiser ser um parceiro Tray, ali também tem esse processo que ele pode passar. Legal. Então, é bem tranquilo, assim, em relação a isso, sabe? Perfeito. Que é um caminho também, né? As software houses também, elas precisam olhar para o digital Sim. para poder atender, porque no final das contas é o que o Kaique comentou aquela hora. Nota fiscal é burocrático, Exato. tem toda essa parte aí. Tem né? emissor de nota fiscal, Tem também, gestão né? de Só, logística, tá vendo? gestão de pagamento, Tem tudo. tudo integrado ali. Hoje em dia se facilitou muito, né? Sim. Para que a pessoa crie isso. Mas muitas vezes, pessoal, por exemplo, quando você vai integrar um gateway de pagamento, você vai integrar a parte do frete, às vezes você vai precisar de um profissional que te ajude, te dê uma assessoria, até para você conseguir isso com mais tempo. Você conseguir evoluir, você conseguir crescer mais facilmente, né? E colocar essa loja no ar mais rápido. Acho que isso aí também é importante, né? Show de bola, show de bola. O Kaique já trouxe alguns cases aqui. Pessoal, eu tô indo agora para um caminho de dicas. Pode deixar isso aqui pra mim que eu vou colocar um pouquinho aqui. De dicas. É que eu já tomei no bico. Ah, já tomou? Não tem problema. Ele pega outra pra mim lá. Não tem erro, não. Ó, dicas para o pessoal aí, pra gente poder ter um caminho, né, sobre loja virtual. Então, o que nós podemos dar de dica para essa galera? A gente já comentou algumas coisas aqui, mas sempre cabe mais algumas. Essa questão de olhar as integrações, né? Sim. Nós estamos falando aqui de várias possibilidades. A assinatura, nós falamos, Sim. né? Essa parte aí de você conseguir mandar um e-mail marketing. Tudo isso, pessoal, já existe, já está quase praticamente pronto para você utilizar, né? O que mais a gente pode agregar aí para o pessoal tendo dentro da loja virtual deles? Olha, isso é muito bacana, porque agora eu vou fugir um pouquinho de plataformas e se você quer começar a vender online, a minha sugestão é
comece enxuto. Começa vendendo no Instagram. Começa, Show. monta uma página no Instagram, começa com os pés no chão. Por quê? Você vai começar a ver como que funciona, vende com link de pagamento, envia no Correios. Usa o Assim que você WhatsApp, estiver né? gerando, usa muito o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima de vendas. A partir do momento que você começou a girar, tá tendo um giro de venda, tá tirando vendas, 5 vendas por semana, tá rodando, aí é o momento de investir. Parte para o marketplace, já pode procurar uma plataforma, às vezes uma plataforma centraliza o marketplace, você já cria os dois juntos, mas vá dando passos de evolução. Começa pequeno, vá crescendo. Show Vai de entendendo bola. ali como funciona o seu negócio, Isso. né? Vai vendo, vai sentindo o que vai ser melhor. Talvez se você Isso. começar, como eu falei, às vezes num plano menor, colocando menos produtos, aí se você vê que tá fluindo, assim, vou investir mais, né? Perfeito. Vou comprar um layout legal, fazer esse E tipo uma das dicas que eu dou é, né, o cliente não vai acessar seu site sozinho, do nada. Exato. Né? Você volta a dizer, o site está no deserto, olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém lá. Então você precisa ter parcerias, seja de agência ou você mesmo estudando e se aprofundando, para levar as pessoas para lá, nesse caminho, né? Eu tenho uma dica que eu gosto muito de falar sobre ela, que é assim. Se você tem um produto e você vai começar a vender ele na internet agora, você precisa cuidar muito da apresentação desse produto. Por quê? Imagina assim, ó. Eu tô com uma polo aqui azul marinho, o Paulo tá com uma camisa social branca. Show. A gente tem diversos varejistas aqui na nossa cidade que vendem coisas parecidas com essa. Só que na internet a gente tem milhões e milhões de produtos como esse. Então, se você tentar entrar numa concorrência de uma camisa branca, você provavelmente vai perder. Existem grandes varejistas despejando milhões em marketing nessa camiseta Muito branca. bem ressaltado. Agora, se você tem um produto que é o seu produto campeão, que ele é diferenciado, eu recomendo que você comece por ele, evidenciando ele. Não sei, eu tenho uma camiseta que é confeccionada à mão. Ela é mais resistente do que as camisetas de processos industriais. Sei lá, eu confecciono ela aqui, na minha confecção aqui do interior eu faço à mão. Show. Olha, já é uma descrição para o seu produto diferente, uma apresentação diferente. Então, foque em produtos que se destacam, que tem algum diferencial. Se você for para o produto padrão, você vai ter uma dificuldade bastante grande em conseguir ser acessado. A segunda dica que eu dou é cuidado com margem. Por que cuidado com a margem? No mundo digital, como a gente lida com volumes maiores, né, você precisa lapidar esses anúncios, a descrição, etc. Então você vai passar muito tempo testando, né? E existe uma briga por preço na internet que é um pouquinho diferente da briga por preço local. Verdade. Então, às vezes você precisa abaixar o preço de um produto comum a ponto de você ter uma margem negativa para que você case a venda dele com... Usar o termo venda casada pode ser até perigoso, mas você combine a venda dele com outro produto, onde esse produto combinado, sim, você tem margem, e aí você está ganhando na margem desse segundo produto. É um truque de apresentação, né? Os lojistas usam muito isso. Muito. Vou colocar daqui 2 produtos gratuitos e vou aumentar a margem no frete, né? Perfeito. Tem esses tipos de técnicas, né, que é importante você estudar. Essa dica do produto campeão, pessoal, ela é muito, acho que é uma das principais hoje aqui da noite, porque, cara, se você quer vender óculos, já tem 1 milhão de lojas de óculos, você vai vender uma loja de roupa. Se você pensar no nível regional, né, acho que ok, dá para você encaixar isso, mas tem que ter um produto campeão, tem que ter um diferencial, né? Eu acho que o sucesso, vou vender manivela da porta do caminhão. Quem que vende isso no Brasil? Muito pouca gente. Entendeu? Então, automaticamente você vai ser encontrado mais fácil e automaticamente talvez você se destaque mais do que se você for vender água com gás na internet, e a água com gás tem 1 milhão de pessoas vendendo com um preço muito mais acessível que o seu, que está começando, por exemplo. Então, essa do produto campeão é show para o pessoal se localizar. Inclusive, fazendo até um adendo em relação a isso, eu teve um cliente meu que eu falei para ele, cara, antes da gente fechar a loja, te ajudar a criar a sua loja, cara, vai na internet, pega seu principal produto, pesquisa os valores que ele está sendo vendido hoje na internet. Sim. Aí você volta e fala comigo amanhã. No outro dia ele falou, Paulo, não vou vender online esse produto. Não vou fazer minha loja. Por quê? Porque estava muito barato. Eu falei, minha margem vai ser muito baixa. Então criou-se um caminho, o digital é muito barato, porque você não tem aluguel, você não tem
você não tem aluguel, você não tem Isso. isso, não tem aquilo, mas automaticamente a concorrência é forte e você tem que abaixar um pouco a margem. Então tem que ter estratégia para poder Sim. vender. E até comentando, né, isso de dicas para os varejistas físicos, dificilmente o seu produto que você vende muito bem no físico vai ser o seu produto campeão no digital. A gente tem essa separação muito grande. No digital, às vezes, um produto que você nem vende na loja física Legal. é o seu produto campeão. Top. Queria também contar uma experiência que eu tive de compra recente, né? Eu sou uma pessoa muito difícil de comprar coisa online. Eu só compro quando eu já tô decidido a compra, eu vou lá no marketplace e compro. Mas eu tava vendo Em anúncio. casa chega a caixa Queria todo ser dia. assim. Minha esposa não aguenta pra buscar caixa. Meu Né? Deus. Eu fico ansiosa pra chegar nessa caixa. É, assim mesmo. E essa experiência, eu vi um anúncio de uma carteira, não vou falar a marca que não tá patrocinando a gente. E a apresentação da loja deles foi excelente, um layout clean, e eles só vendiam um produto. Eles tinham um produto só no catálogo, só vendia aquela carteira. E eles fizeram uma construção tão boa que me incentivou a compra, pagar numa carteira que você comprar em um marketplace aí eu ia pagar 10 vezes menos, mas por causa que eles investiram muito bem no tráfego, fizeram marketing muito bom. E o produto dele é um produto simples, um produto que não tem um diferencial muito grande. Ó, e uma coisa muito legal disso que você trouxe é o seguinte. Existem muitas lojas que têm poucos produtos. Sim. Ou que você vai com um produto só para vender online. Por exemplo, café. Você tem Legal. pouquíssimas variações. Seu sortimento é pouco, né? Você não vai cadastrar 100 SKU, 150, 200. Talvez você não precise de uma loja virtual completa. Talvez você precise de algo que seja como o Tech trouxe, que é... Você caiu numa landing page, não era um e-commerce. Sim, Isso. faz um branding forte ali. Era uma Isso. hiper personalização, uma hiper apresentação daquele produto e ela só foi para um checkout. A Yamp, ela tem um diferencial que ela tem o checkout separado da loja virtual. Você consegue usar só ele. É um case muito... Posso citar vários legal, aqui. Legal. Principalmente de influencers que vendem produtos únicos, né? Eles... Lançamentos. Lançamentos, fórmulas de lançamento, até produto digital. E Mas, produto mesmo, legal. que você vai para um formato onde você tem apenas uma landing page focada naquele seu produto ou naqueles seus 3 produtos. Você vai para um checkout ou para um link de pagamento que torna muito mais simples a operação e até o investimento em tráfego, né? Sim, muito sim. mais otimizado, Muito direcionado. Perfeito. Porque quando você vai para uma loja virtual completa, né, ela vai ter basicamente uma home, listagens de produto, que aí entra em categoria, marca, filtro, busca, apresentação de produto, adição de produto no carrinho, você começa a ter, né, Vários caminhos. vários caminhos ali dentro, Sim, né? Então sim, é mais página para personalizar, é mais link para lidar na sua gestão de funil. Aí quando a gente fala de funil, a gente está falando do topo ali onde entram as pessoas até o lugar que você quer, que é o cliente comprar de você. Quando você tem menos produtos, acho que aqui no interior é muito comum empresas que têm produtos muito específicos também, né? Sim. Você pode fazer uma página única ali, né? Para só esse produto, experimentar só esse produto online. Isso é bom pôr em pauta com a sua agência, né, Paulo? Sim, sim. Olha, o meu produto é essa garrafinha aqui, ou é esse produto aqui só. Então, ao invés de fazer um e-commerce de um produto só, faça uma excelente página com a sua agência só para esse produto aqui, que é uma boa estratégia. E até agregando dentro desse caminho, ou isso inclusive estava muito na moda há um tempo atrás, agora deu uma equilibrada, que é o dropshipping, né? Quando você legal. importa, né? Você importa ali o produto, né? No caso, você já faz a venda ali dentro do fornecedor internacional, mas que você escolhe um determinado produto, vamos colocar um produto chinês ali, que, sei lá, uma caneca que brilha no escuro e que liga à noite e que avisa que temperatura que tá a água. É um produto diferente no Brasil. Então, automaticamente, você pode fazer um vídeo só dela, explicando ela, né? Enfim, então, automaticamente, você traz um produto diferenciado, um produto campeão, e você faz todo um processo, seja uma landing page, ou seja uma página única ali de venda e foco em cima desse produto. Sim. Acho que essas dicas são importantes, porque isso é um fato, inclusive. Quando a gente implanta as lojas, a gente fala, pessoal, não adianta, eu tenho 500 SKU na minha empresa. Cara, pega sua curva A, Isso, né? Sim. Talvez Sim. numa estratégia meio invertida, inversa, você pode pegar um ou outro que está fora, né, que não é a curva A.
mas seja estratégico, para você também não gastar todo o seu tempo Sim. com gestão, né, com alinhamento de tudo e não ter vendas. E dá o estoque parado como brinde, né? Eu converso com muitos lojistas, né? Gente, estoque parado não é caixa, é prejuízo. Então, Usa aquilo como uma estratégia usa de aquilo venda, para né? alavancar vendas, No né? físico Cara, e no escola- digital, né? No físico e no Exato. digital, entendeu? Escola do Varejo Nacional é essa. Seu produto já está há 3 meses no estoque, ele é um prejuízo seu. Sim. Alocação de espaço, prejuízo, você comprou mal, você errou na compra, esse dinheiro você já perdeu. Você pode usar ele para alavancar isso. Exato. Deixa eu focar aqui no meu produto campeão. Ah, mas e esse estoque ruim aqui que tá todo parado, né? Ao invés de você tentar vender, usa ele para alavancar ainda mais as vendas. Eu queria só Claro, não. Eu acho puxar sobre drop. top. Show. Por que eu queria falar sobre drop? Porque a Yamp ela é referência no mercado para dropshipping. Ah, ela, que legal, cara. ela cresceu, talvez quase que todo dropshipping do Brasil passou pela Yamp já. Show. E o que a gente aprendeu com dropshipping, né? Primeiro, o que significa dropshipping? Você compra, aliás, você vende um produto em que o estoque desse produto ele não é seu, ele não está com você. Ele pode estar na China, ele pode estar em N lugares. O mais comum é que ele está na China. Então, vamos supor que eu encontrei um produto lá no catálogo ou no fornecedor chinês. Eu estou anunciando ele na minha loja e quando você faz uma compra, eu automaticamente integro esse produto e toda a logística dele lá da China para ir direto para sua casa, né? Isso virou um mercado enorme no Brasil, né? Sim. Ainda é um mercado enorme, ele tem um impacto positivo no mercado brasileiro, muito grande, ele é uma vertente extremamente forte, a gente tem muitos clientes com cases enormes disso, mas hoje a competição para esse tipo de modelo está mais acirrada, Sim. porque tem fatores de mercado aí, né? Tem a taxação ali, que vocês já sabem, que foi uma implantação até recente do governo. Esse ano teve uma alíquota de ICMS que não foi muito divulgada, deixaram ali quietinho, mas envolve o cenário do drop. Né? Sim. Ela saiu ali, tem uma variação de 4% a 5% no ICMS de produtos importados, que são vendidos digitalmente, então tem um impacto ali. E o próprio dólar, porque quando você faz dropshipping, você está comprando em dólar. Então, o preço em dólar espreme a sua margem, aí começa a ficar pouco vantajoso. Mas, ainda nas dicas, tem uma coisa que poucos varejistas sabem. Show. Existe drop nacional. Existem grandes fornecedores nacionais em que você pode fazer dropshipping. Que você pode, por exemplo, eu tenho um grande fornecedor de camiseta. E eu inventei uma marca aqui, sei lá, camisetas do Alê. Ele imprime com essa marca, o que a gente chama de print on demand. Show. Da fábrica dele, ele entrega com a minha marca de lá. Nossa, mas se eu tenho um varejo, eu vou pivotar, né? Eu vou cancelar minha operação aqui para começar a fazer isso? Não. Se você tem baixo sortimento de produto e você está num nicho que precisa de bastante sortimento, você pode mesclar os dois modelos. Você pode ter o seu estoque Sim. e completar o seu catálogo, se essa for a sua estratégia, com o estoque dos outros. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana. E principalmente, Ale, para empresas físicas que já têm um renome, né? Sim. Então, às vezes ela cria aí um white label, uma marca própria, Isso. automaticamente com muita força já, porque a empresa já tem uma tradição no mercado fisicamente que vai ser mais fácil para ela conseguir alavancar isso no digital. Isso é muito bacana e tem cases até da própria cidade. Eu tenho uma empresa daqui que eles trabalham com o estoque de uma fábrica daqui e eles vendem online no e-commerce sem ter estoque, trabalhando diretamente com o estoque da fábrica. Show de bola, show de bola. Muito bom, hein? Muito, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho pro pessoal em relação a funcionalidades, tá? Excelente. A gente tá trazendo aí do zero, né? Para quem tá começando ou para quem já tem, nós vamos falar um pouco disso. E dentro do e-commerce, pessoal, existem inúmeras estratégias, a gente falou algumas aqui, né? Desde você escolher alguns produtos, enfim. Mas algumas funcionalidades, essa até para quem que é da área, tá no mundo, né? Para que a gente possa trazer essas estratégias para as pessoas aplicarem essas estratégias e conseguir vender mais, conseguir ter diferenciais, né? Porque, inclusive, a concorrência no e-commerce aumentou muito.
Isso já é sabido. Sim. Então nós precisamos ter o quê? Várias estratégias, várias funcionalidades, vários diferenciais que algumas plataformas conseguem nos propor para que a gente consiga vender mais. Carol, agrega pra gente aí algum diferencial, alguma funcionalidade. O que tem aí? Eu gosto bastante do pop-up de retenção, que é quando o lojista está na loja ali, e às Que vezes show. ele vai sair, né, ali da loja, ele vai clicar no xizinho do navegador ali, tanto no mobile quanto no desktop. Certo. E aí ele abre uma janela ali, pula uma janela ali e oferece para você um cupom de desconto, como se... Para você ali, para te incentivar a finalizar a compra no site. É como se fosse uma estratégia de e-mail marketing também, só que o cara ainda está No dentro do Isso, seu isso é negócio, legal, né? bacana. Isso é bem interessante e acaba trazendo. E às vezes até eu, como cliente, acabo utilizando essa estratégia. Às vezes eu coloco alguma coisa no carrinho e eu finjo que vou sair para ver se vem um cupom de desconto, né? Pra conseguir... Isso que é bom trabalhar com essa área, né? Então, aí eu acho que isso... E até uma outra estratégia que é do e-mail marketing, que é colocar o produto no carrinho, fechar o navegador. E aí, com certeza, ele pegou os seus cookies ali, pegou algum dado seu e vai chegar um e-mail pra você, né? Você que você recuperar aquela aceitou venda, né? e aí você consegue... O cupom ele carrinho consegue- abandonado, hein? Aham. Aqui, A Cupom, Carol- carrinho abandonado, junta tudo aí, Isso. acho bem interessante. A Carol falou um Perfeito. ponto muito importante, que é, você entrou e ele pegou um cookie seu. Eu acho que assim, você montou um e-commerce, a primeira coisa, a primeira integração que você tem que fazer, coloca um Tag Manager com Analytics e começa a rastrear o tráfego do seu site. Que a partir disso, as primeiras pessoas que entrou ali, você já começa a ter um entendimento do que está acontecendo ali, onde as pessoas estão clicando, da onde elas estão Quem vindo. são essas pessoas, Exato. né? E tudo Show. isso sem ferir LGPD, tudo isso você consegue acessar de qualquer lugar. É muito bacana. Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais diferenciais Tá bom. aí, vamos lá. Deixa eu trazer. Eu vou complementar o carrinho abandonado, né? Top. Que é basicamente assim, né? Na Yamp, inclusive, é nativo. Acho que na Twitter também é nativo, né? E basicamente o que essa funcionalidade faz, que hoje qualquer e-commerce tem. A pessoa está num carrinho, né? E aí você tem lá 100 pessoas no seu site montando um carrinho. É muito comum a gente ter drop-off, que a gente vai perdendo, a cada etapa você perde um pouquinho. Tem 100 pessoas, Sim. aí vai pro frete, ficou só 50. Aí foi pro pagamento, ficou só 48. Aí do pagamento nem todos são aprovados, ficou 45. Dos 45 no final só ficou mais 30 ali que compra, né? Sim, sim. E isso acontece porque as pessoas precisam digitar o CPF no nome do CPF. Fazer um cadastro. Usei o cartão, mas o cartão não tem limite hoje. Mas, o cartão foi recusado porque não tem limite. Tenta no comecinho do mês seguinte, que geralmente o limite da pessoa voltou. Então, os sistemas, eles têm essas integrações, essas inteligências para tentar recuperar esse carrinho. Então, lá no servidor do sistema fica armazenado assim, o Paulo tentou comprar um relógio da Tag, ele não tinha limite no dia, mas vou tentar daqui 2 semanas que talvez ele tenha. E ele Fechou ainda a queira. fatura Que, e fechou. ele Show, comprar. show, Então, show. Ou porque ele se distraiu, o celular tocou, ele foi pro Instagram, fechou a aba do site, sei lá. Caiu a internet. Olha Tá só. na internet, tem um milhão de coisas, Sim, assim, tá sim. tudo... Naquele momento ali tem um monte de distração, né? E eu vou falar da que eu mais gosto, que é a que eu mais vejo resultado para os e-commerces. Legal. Também é prata da casa lá na Yamp, que é o Order Bump. Basicamente, o que é o Order Bump, né? Pensa você do ponto de vista do visitante da loja. Você está ali montando um carrinho, né? Estou comprando vinho. E aí, lá na hora que você vai pagar, perto da hora que você vai pagar, tem ali em cima, você não quer levar um abridor também? Você não quer levar uma taça? Então, a ideia do Order Bump é você oferecer na etapa mais atrativa que tem, que é no checkout da loja, produtos que se assemelhem àquela oferta inicial. Inclusive, o desafio dessa feature geralmente é você encontrar o produto que casa com o outro, né? Legal. Você tem que fazer bastante teste, simulação, e aí a sua agência pode te ajudar a mapear esse tipo de catálogo. Sim. Mas hoje a gente acelera essas combinações com inteligência artificial. Que massa, cara. A gente tem um modelo para testar combinações infinitas até a gente encontrar, não, essa casa com essa. Se você compra um café, é interessante você comprar uma xícara. Se você compra um celular, é interessante você comprar um carregador. E aí isso tudo para que o cliente aumente o valor que ele está levando no final da compra. Top. Eu dei o exemplo da farmácia, né? Do corredor, a hora que você vai pagar no caixa tem um chiclete,
tem um chaveirinho, tem uma pilha, Isso fica integrado tem com uma o varejo barra. físico. Então, é o mesmo truque psicológico ali de você levar uma coisa geralmente de um valor menor, ou até mesmo o que falta para você Que ter um frete complemente, grátis, né? que complemente ali. Sim, a sua sim. Ou compra. geralmente, quem vai levar uma fralda vai levar um Uma lenço pomada, umedecido, uma pomada Sim. de assadura, Exatamente. né? Perfeito. Que a gente vê no varejo físico também. Sim, Exato. sim, sim. Sim. Essa é uma feature bem interessante aí. Muito, Sim. muito boas dicas aí, tá, pessoal? Ó, tem o cupom de desconto, que é aquele mais... É o clássico, o clássico, né? né? Que aí você vai trabalhar. Então, se o pessoal usa muito as influencers, os influencers, né? Para dar esse cupom de desconto, essas ferramentas proporcionam que você monitore também o comissionamento. Então, poxa, fiz minha loja, criei o cupom Alefumes, por exemplo. Tudo que ele indicar ou que vir do cupom dele, de 10%, de 15%, de 20%, eu consigo monitorar e comissionar ele por isso. Então, essas plataformas de hoje em dia, da loja virtual, proporcionam isso. Se você pega ali, né, a Magalu, por exemplo, ela intensificou muito as vendas dela com aquele link de parceiros. Então, existem mais de, não sei quanto na quantidade, mas milhões aí, talvez, de parceiros da Magalu, vendendo Magalu, né? Através de um link de parceiro, para o vizinho, para a região dele ali. Então, isso otimiza. E as lojas virtuais podem proporcionar isso. Até tem um caso que tem um lojista nosso lá, que ele oferece a possibilidade de você criar esse link, esse cupom, sem você ser um influencer. Que legal, né? legal. Então, isso às vezes, eu queria ter um cupom ali só pra você ganhar uma certa comissão e querendo ele tá ganhando com você também, né? Porque às vezes você não é tão conhecido, mas você quer oferecer, sei lá. Um sistema de afiliado. Um link de sistema de afiliado, afiliados ali, perfeito. né? Que é bem Bacana. interessante. A grande questão é essa, é o empreendedor que começa, que entra no mundo do digital, como a gente comentou, que cria uma loja virtual, olha o tanto de possibilidade, de variáveis que ele tem, para depois que ele começar a entender que ele vai subindo de fase. São níveis, né? São níveis que ele vai evoluindo, e aí para chegar no nível de criar um remarketing, de ter o robozinho lá do Pixel para poder traquear todo esse percurso com o cliente, a jornada de compra digital do cliente, se ele abandonou ou não o carrinho. Então, tudo isso, né, quando ele chegar nesse nível, ele com certeza já está no nível bom e já conseguindo escalar muito mais as vendas. Acho que é nesse sentido aí, né? Perfeito. Até tem uma loja também de vinhos, que eles utilizam um aplicativo integrado dentro da loja. Quando a pessoa ele percebe que a pessoa fica muito tempo dentro de uma página, ele entende como se a pessoa tivesse com alguma dúvida de qual vinho ela vai levar. Né? E aí ele abre como se fosse um pop-up também. Poxa! E aí ele fala, vai perguntando quais os gostos, em quais ocasiões a pessoa vai tomar o vinho, ela pretende tomar à noite, dia. Já envolve AI nesse caso, né? Para poder fazer essa inteligência. Envolve uma AI pra recomendar aquilo, pra né? recomendar bem, né? Isso aí Com veio perfil. muito na crescente do trabalho com os dados, né? Hoje em dia, todas as plataformas, todos esses aplicativos dentro das plataformas, eles utilizam muito bem esse trabalho com dados, né? Hoje em dia falam que o dado é o novo petróleo. Então, você tem que aproveitar o que você consegue tirar de informação daquilo que seu usuário está passando dentro do site. É o que vai te diferenciar e fazer você crescer quando você já estiver nos patamares mais altos. Tanto é importante isso, fazendo um alinhamento com o que o Ale trouxe das farmácias, que a própria Droga Raia, eu acho que o Ale deve saber essa informação, ela vende o banco de dados dela para outras empresas. Sabiam disso? A Droga Raia, ela vende para outras empresas. Porque se você falar assim, eu quero mães que compraram, sei lá, fralda dos últimos 3 anos, ele tem. Se eu quero idosos que tiveram remédio XYZ com pressão arterial e eu vendo um medidor de pressão, eu vou... Então, você entendeu a situação? As informações estão com eles, porque eles sempre trabalharam dentro de uma metodologia e automaticamente eles conseguem entregar. Eles sabem quem são as pessoas que compram com eles. Sim. Automaticamente, empresas externas vão lá, compram o banco de dados. Eu quero que você me passe todos os idosos de 60 a 80 anos que têm problema de pressão. O Paulo falou que eu sei, mas para ficar registrado, eu não confirmo.
E eu acho que isso Eu não aí confirmo também... se eu sei, ó. Mas é fácil. LGPD. eu não sabia. Mas acho, Sim. isso também casa um pouco com a questão que, tipo, às vezes você vai até na própria Lega Raia que você tá falando, às vezes você quer comprar sem o CPF, eles pedem o CPF pra você e às vezes eles te jogam um cupom de desconto ali. Ah, mas se você comprar, se você colocar seu CPF, você tem um cupom de desconto de 10% no sabonete ou, sei lá, nos analgésicos, enfim. Então, às vezes Com eles certeza. utilizam esse aspecto. Esses dias eu fui comprar numa loja e eu tava no site, aí eu falei... Aí tava lá que tinha o aplicativo daquele site, né? E se você comprasse pelo aplicativo, você tinha 20% de desconto. Então, você tinha os 20% de desconto do aplicativo que você estaria comprando, mais o cupom, o desconto pela forma de pagamento Pix, por exemplo, que era Show, quase show. 8%. Então, ou seja, quase 30% de desconto porque estaria comprando ali. E interessante. Hoje antigamente no mercado, né, a gente tinha uma prática que ela chamava venda de cookie. As plataformas, elas vendiam o seu dado rastreado ali, né? Então, por exemplo, eu tinha uma plataforma, sei lá, de qualquer coisa, vocês embedavam a minha ferramenta lá e eu começava a traquear tudo que acontecia no seu site, capturava esses dados e eu começava a vender isso. E não é no mercado negro, não. Não é no submundo. Vendas legítimas. Real, legítimo. Podia vender. Sim, sim. Hoje existem algumas restrições. Por exemplo, LGPD. Isso quer dizer que alguém não vai usar comercialmente seus dados? Não. Quer dizer que você pode aceitar isso ou não. Então, você como usuário, ou até Legal. mesmo como um cliente de uma plataforma, você pode, de um sistema, de um RP, você pode olhar ali os termos de uso para ver se o seu dado não vai ser integrado a algo que você não conheça, usado de outra forma. Eu não sei o Android, mas o iPhone ele protege isso muito bem quando você pede para não ser rastreado, por exemplo, né? O que vai contra uma tendência do mercado de hiperpersonalização, né? A gente vê que cada vez mais as marcas querem hiperpersonalizar a experiência, o que é muito legal, né? Porque às vezes assim, né? O pessoal fala, mas eu não quero... eu vou clicar em não quero que o site me rastreie. Mas em alguns casos talvez você queira. Mas isso seja interessante. Talvez você Sim. queira que eles saibam que, por exemplo, eu gosto muito de relógios, eu sou fanático por relógio. Top. Eu gostaria que os marketplaces soubessem disso e me indicassem relógio. Sim. Entendeu? Facilita, né? Eu Você gostaria que, por exemplo, eu gosto muito de vinho, minha uva favorita é Malbec. Eu prefiro 1000 vezes entrar no site e ver promoções da uva que eu gosto. Então, Perfeito. há esse trade-off aí entre você permitir os acessos aos seus dados ou não, Se né? já soubessem do seu perfil, talvez poderia aparecer primeiro aqueles que você Exato. tem Muito mais preferência, assertivo, né? né? Não, Acho que legal. A personalização é muito legal. E esse caminho que nós entramos também aí é muito importante porque com a loja virtual, por mais que a pessoa tenha o software sistema, né, o sisteminha de cadastro, Sim. com a loja virtual, tudo que passa ali é preciso um cadastro, porque é preciso ser entregue. Então, você tem endereço, você tem a cidade, você tem os dados básicos ali da pessoa, né? Num checkout ali que tem que ser transparente, tem que ser rápido, Isso. né? Mas de qualquer maneira essa compra ela é documentada. E o fato de você ter a compra documentada, pessoal, é o diferencial, é o petróleo, como o Kaique Sim. falou. É um dado, né? Porque você consegue manipular isso e utilizar isso pro seu bem, né? Né? Olha, eu acho que nós estamos muito bem aí de funcionalidade, diferenciais. Excelente. Né? Live Shop também, Ah, né? Live Shop. Live Que é excelente. coisa interessante, né? Vai sendo bastante Você usado. já faz a live dentro com a loja rodando ali. Dentro da loja ali. Que com top, a loja cara. rodando. Bastante lojista utilizou esse recurso na Black Friday e foi bem Foi bem interessante. Tem muita estratégia de vazão de estoque com live commerce, né? Vejo muito isso, assim, né? No tempo em que, antes de voltar para o mercado de e-commerce, eu fui assistir uma plataforma de streaming e é impressionante o poder que um live commerce tem para você queimar estoque. É uma estratégia realmente... Óbvio, exige que você tenha já um público muito fidelizado para estar Sim, ali. Mas se pra você poder já ficar é, na né, sua um live, cliente Sim. com público, Às vezes você consegue abaixar um pouco sua margem e colocar uma promoção, né? E fazer, sei lá, você tá com 300 no estoque ali, você consegue fazer isso sair um pouco mais rápido do que você faria se fosse somente a loja ali, sem a live. tem uma tendência interessante, assim, eu já estudei essa tese, que é um pouco não só do conceito de personal shopper ou de concierge e-commerce, que
que novamente o mercado americano aplica muito bem e está começando a vir para o Brasil, que é o seguinte: você tem uma loja física Certo. e você tem uma loja online. Na loja online, você tem comportamentos de tráfego muito parecidos com o da loja física, porque as pessoas vão nas lojas físicas nos tempos que elas têm livre, geralmente de manhã, ou na hora do almoço, ou no final do expediente, ou aos finais de semana. Na internet não é diferente, a gente chama isso de períodos de rampagem. Então, mais ou menos às 11 o tráfego da plataforma começa a subir e às 1 da tarde ele abaixa. Mais ou menos às 5h30 ele começa a subir e depois abaixa. Entretanto, ao longo do dia ele também é contínuo. Certo. No varejo físico, geralmente não é assim. Isso causa uma anomalia na operação física, que é o seguinte: vendedor com tempo ocioso. Então você tem um vendedor não o dia todo, mas em alguns momentos do dia com tempo ocioso. O que a galera começou a fazer? Existem ferramentas em que você consegue atender o visitante que está online usando o vendedor que está na loja. Que top, cara. Então é o seguinte, pensa lá, eu sou vendedor de uma loja aqui da cidade. Das 3 às 4 não entra ninguém na loja. Sim. Mas eu estou investindo em tráfego lá e tem gente colocando produto no carrinho no meu e-commerce. Eu posso criar um gatilho que o carrinho que passar de, sei lá, R$2.000 já compensa uma pessoa parar e atender. Dá porque um atendimento personalizado. Pô, Muito e aí, legal. aí já não é só a IA naquele processo que a Carol explicou. Pode ser uma pessoa de verdade. Só, eu vi que você colocou aqui, tem dúvida. Às vezes seja Quer que eu mais te mostre o interessante produto ainda, que você está colocando no carrinho? Show de bola. É que te manda um vídeo Eu te mando aqui um na vídeo, hora. Isso é Excelente. muito diferencial. Muito Sim. diferencial. Sim. Muito E às legal. vezes o cliente às vezes até prefere falar com um vendedor assim, Isso. Sim. né? Com Do que às vezes certeza. com a IA. Às Não, vezes E acaba- passa mais credibilidade, né? Passa, Porque né? esse é um desafio muito grande a loja virtual. Você passar a credibilidade. Ainda mais se você está começando, isso a gente sofre bastante aqui na agência. Não, com certeza. Inclusive, Ale, esse ponto, eu e o Kaique visitamos uma loja hoje, nós somos no centro do comércio, né, local. Até um ponto que eu fiquei pensando, inclusive, né? Tem um pouco a ver com o que você falou. Na hora do almoço, que é a hora que quem tá trabalhando durante o dia, né? É o tempo que Sim. você tem, É o porque à tempo noite que a você loja pode. física tá Isso, fechada. Sim. E o que me deixou um pouquinho assim, com uma pulga ali atrás da orelha, foi que nesse exato momento, que é a hora do almoço, Não tinha ninguém. talvez as pessoas mais vão ali comprar, tirar uma dúvida e né, prospectar um produto, Sim. a loja tava com menos vendedor. Então, assim, porque os vendedores também almoçam. isso. Então eu Sim. fiquei nesse impasse. Eu falei, poxa, cara, Era a o horário loja, que e a loja mais tava vende. cheia de Sim. cliente. E aconteceu comigo isso A loja também. tava cheia de Numa cliente. loja do centro. Eu falei, pô, Kaique, será que essa hora não era pra ter mais vendedor aqui? Né? Aí os vendedores vão me matar eu, né? Porque vão me almoçar. Mas não é isso. Talvez seja um Sim. equilíbrio maior. Ou E da essa turma questão ali do que ele também. falou. Exato, a questão Pô, do olha horário. só, esse horário até esse horário, olha como que aumentou Sim. a visita de clientes aqui. Então eu tenho que ter gente pronta aqui pra atender. E Ó, eu vou dar um exemplo do que acontece muito em vitrine de loja física. O lojista põe na vitrine o produto que ele mais tem dificuldade de vender. Aí ele tem o sentimento de colocar ele na vitrine, as pessoas verem. vão querer comprar aquele produto. Certo. Você cometeu um baita de um erro, assim, porque se nem quem entrou na loja não quis aquilo, imagina quem está passando de longe. Olha aí. Tá certo. Isso é muito comum, você passar em vitrine, você vê produtos que incomodam visualmente, e eu gosto muito de varejo, sou apaixonado por varejo, então eu conheço vários lojistas e eu pergunto isso, cara, por que tem esse tênis feio que ninguém usa mais, sei lá, tipo, Faz sentido, né, cara? sapatênis com zíper, sabe? Tipo, Sim, umas sim, coisas sim. assim que ninguém usa mais. Não, porque tá difícil de vender, eu coloquei aqui na frente para ver se vende. O que a pessoa consegue com isso é piorar as vendas. Por que eu tô contando essa história? Porque o lojista ou a lojista que se aventura online e que ela se dedica a aprender sobre o digital, ela jamais vai cometer esse erro. Porque ela sabe que na vitrine ela tem que pôr o produto que mais chama atenção para as pessoas ficarem no ambiente. Perfeito. Ela sabe que o tempo que a pessoa passa dentro da loja dela importa para o fluxo de venda. Ela sabe o tipo de produto que combina com qual, ela sabe qual que é a faixa etária que compra dela. Então, se aventurar no online te traz muita maturidade dentro do varejo físico. Eu conversei com um amigo que está vendendo online, ele já está com mais ou menos uns 6 meses, ele falou assim, ali eu não tinha a menor ideia de um lance chamado conversão. Sim. E aí eu descobri que dentro da loja, eu que sou o dono, eu sou o vendedor que mais converte.
Porque eu vendo mais que todo mundo, o valor total que eu vendi no final do dia é maior do que qualquer outro vendedor, só que eu atendo muito menos pessoas. Então, a minha taxa de aproveitamento ela é muito maior. Eu comecei a conhecer essa métrica e a importância dela por causa do digital. Porque o Analytics ali, a configuração dele, cruzando com outro dado da plataforma, me mostra. A agência me mostra essa métrica. Eu comecei a falar assim, caramba, tipo, tá aí o problema, né? Eu tenho, tipo, vendedor que vende muito pouco, mas atende muita gente, né? Mas, pô, a conversão dele tá ruim, né? Sim. Vamos ver se ele sabe apresentar o produto, vamos ver se ele... Não está oferecendo outro. Não está oferecendo a coisa certa. Sim, então, sim. A maturidade de quem se aventura online aumenta muito do ponto de vista do físico também. Muito bom. Show. A Carola tinha falado uma palavrinha aqui que é chave aí no cenário geral de e-commerce, né? Que é Black Friday. No ponto do e-commerce, eu creio que você precisa aproveitar muito mais as datas sazonais do que no varejo físico também. Show. Porque no e-commerce ali, você tá vivendo aquilo a todo momento. Então, você precisa aproveitar muito. Dia do consumidor, que acontece em março. Black Friday, muito grande. Se você trabalha com eletrônicos, tem a Cyber Monday também, que acontece bastante. Bom, e são legal. picos de acesso que você precisa preparar. A gente, como agência, todos os nossos clientes de e-commerce, a gente faz campanhas muito específicas para isso. Para a gente conseguir vender mais. Porque ali o seu consumidor, ele tá com poder de compra, ele tá com a intenção de compra. E é isso que você precisa mais aproveitar. Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, né? Tá em busca de um presente ali. Talvez criar uns banners criativos ali que chamem a atenção. Até o Ale citou sobre a questão das lojas dos influencers, né? Esses tempos a gente atendeu um cliente que tá com um projeto bem grande de um influencer, que ele vende um único produto, que é uma revista, que custa R$ 59,90. E a loja, assim, só tem a página inicial, mas... Cara, sensacional, assim. Aí eu falei, cara, que isso? Eu tô com vontade de comprar essa revista quando eu olhei, porque eu falei, tipo... E aí ele falou assim, ó, só que eu preciso que vocês, quando clicar no banner, já leva pro checkout. Tipo, pra não ter nenhum outro passo, assim, tipo, adiciona no carrinho, clica no carrinho, vai lá, faz... Eu achei isso sensacional, assim. Deu vontade de comprar sem nem conhecer o influencer direito, sem nem saber o produto. E fica a dica para os prestadores de serviços, né? Quantos fisioterapeutas, quantos psicólogos que podem gerar conteúdo de infoproduto ou de algum produto ali que encaixa no digital, que pode usar essas integração, essa plataforma para fazer isso. Com certeza. Né? Então é muito forte o mercado digital. O que nós estamos falando aqui é que você precisa ao menos olhar, mergulhar nesse assunto, né, e ir evoluindo dentro dessa escala. Né? Eu acho que a linha do tempo, Kaique, que você colocou é muito importante. Né? Não adianta, às vezes a gente talvez coloque, eu posso ter uma loja virtual, começar pela loja virtual? Sim, mas desde que eu me planeje de uma forma, né? A quem já tem a loja física e cria a loja virtual, talvez saia na frente, né? Porque você já tem uma estrutura, você já conhece seu produto, você já sabe qual é o produto campeão, né? Mas tudo isso envolve aquela coisa, né? Determinação, estar ali, olhar, fazer todo um estudo para você ser cada vez mais assertivo e evoluir. Tá? Perfeito. Só fazer um adendo, pessoal, que eu anotei aqui, que é o remarketing, né? Quando a gente fala de e-commerce, né, e eu preciso falar isso por conta da IES, uma das principais estratégias ali, eu vou dizer que é básica, porque hoje a gente já vai aplicando mais coisas, é você trabalhar o remarketing. Então, eu costumo usar muito o exemplo da Netshoes, quando você pesquisa um tênis lá, né, que você só tá pesquisando, né? Sim. E aí você, de repente, começa a tomar esse tênis em tudo que você olha. Por quê? Porque a pessoa viu que você pesquisou, a pessoa não, né? O traqueamento percebeu que você pesquisou sobre isso, e aí o tráfego faz com que você receba esse anúncio várias vezes, e aí, meu amigo, sua mente já tá pronta ali cada vez mais para comprar. E você vai descendo o funil também, né? Para você conseguir converter. Para você converter aquele produto. Então, o remarketing é uma das estratégias que a gente mais usa no tráfego pago para que o e-commerce venda mais. E é uma das estratégias que mais vende também. Então, imagina assim, é importante frisar outro detalhe. São 90 dias que a gente pede para popular, para levar essas pessoas, despertar o interesse dela. Olha só, 90 dias, gente. É por isso que eu falo para meus clientes. Esses dias teve uma cliente que fez uma reunião comigo, ela falou, cara... Eu falei com depois da reunião, ela falou pra mim, né? Falou, Paulo, muito obrigado. Eu falei com uma agência, ela falou que no terceiro mês já ia estar vendendo R$300 mil. Eu falei, olha... E era semi-joia, viu? Difícil, né? Era semi-joia. Eu falei, cara, desculpa, a gente é muito transparente aqui. E assim, 90 dias a gente vai estar levando o público lá, a gente vai estar populando. Nós precisamos... Será que no primeiro mês seu site vai ter 1.000 acessos?
2 mil, 10 mil, né? Qual que é o poder de investimento que você tem para isso? Aí até brinco. Se você falar pro Luciano Huck ou pra Virgínia divulgar o seu e-commerce, aí eu garanto até 1 milhão de venda. Fora isso, é um processo, né? Sim. Isso aí é uma dificuldade que algumas pessoas têm de entender. O e-commerce ele precisa de um investimento. Muito dificilmente você vai conseguir vender no e-commerce apenas no orgânico. Se você já tem uma base, beleza, Show. vai tirar algumas vendas, mas para você expandir você precisa de investimento. Toda operação de e-commerce hoje você vai precisar ter uma base ali de tráfego pago, investir um valor de 2, 3, dependendo do seu... da sua escala, 5, 10 mil de tráfego. Perfeito. Desde que você tenha um ROAS, um ROI positivo, torne, e sempre buscar otimizar isso cada vez mais. Perfeito, perfeito. Tá um exemplo aqui, ó, na nossa mesa, a Dona Castanha, um cliente nosso, tanto da parte de marketing quanto de tráfego, que a gente faz um investimento alto, mas que tem um retorno sobre o investimento muito Exato. bom. A gente já bateu o ROAS aí de 7, né? Para quem conhece aí, é um número muito bom. Indústrias também, né? Isso também vale ressaltar, pessoal. Para donos de indústria, gerentes que estão nos ouvindo, e para todos, inclusive, né? Eu falo muito isso. Quando a gente faz aquela linha do tempo, né? De indústria, distribuidor, atacado, varejo, consumidor final, isso tem mudado muito. Sim. O mercado digital está fazendo o quê? Indústria. Invertendo, direto. Sim. É o dropshipping, Isso. o print on demand. Tudo Então, né, eu entendo muito e respeito, né, em relação a você ter todo um distribuidor por conta de logística, mas os donos de indústria, quem está fabricando o produto, tem que olhar na ponta, porque é a realidade. Mas, eu conheço muita gente daqui que vem me falar, Lê, mas isso aqui é injusto. Nossa, mas esse cliente da plataforma compra lá, nós temos matéria-prima, direto, etc. Aí eu falo, quer um lenço? Não tem o que fazer, cara. Tu quer um lenço? Vai ficar chorando ou você vai aprender que o mundo mudou? Exato. E a dinâmica de Perfeito. negócios? Você tem duas opções. Você vai para o digital e começa a aplicar essas técnicas. Perfeito. Ou pega um lenço, vai Senta e chorar. chora, né? Não vira, Fica de braço exatamente. cruzado Fica- ou vai mudar essa história, né, Lenço, também. não adianta. Exatamente. É assim mesmo. E é isso, né? Os empreendedores, todo mundo que está nos ouvindo aí precisa sintonizar, entender que as coisas estão indo para uma tendência digital, porque tem muita gente que tem medo, cara, de começar. E o fato de ter medo de começar é onde você não vive os problemas que o e-commerce tem no Sim. digital. Sim. Você tem que vivenciar um problema de troca, de devolução, para você entender, pô, depois que você passou por um problema, é aquela coisa, né? Resolveu uma vez, meu amigo, já fica normal. Sim. Né? Um problema de Você frete. aprende. Então, tudo isso que você vai vivenciando, você vai adquirindo experiência e vai evoluindo. Pô, testei 10 produtos, não encaixou. Talvez se eu trocar, né? Então, tudo isso vai... Ao invés de eu vender 10, eu vender 1, igual você falou, vocês falaram. Então, Sim. tudo isso vai trazer robustez da sua experiência e você vai ter força para vender digital. E eu acho também, só relembrando aí a época depois da pandemia, né? Ali, durante muito a bem. pandemia, na verdade, eu acho que muitos lojistas que estavam só no Foi a- físico, né? Sim. Tiveram que ter esse estalo e isso melhorou e mudou muito. Assim, durante a pandemia, a gente teve muitos lojistas que procuraram a plataforma, que vieram para o digital, porque sentiu essa necessidade, porque as pessoas não podiam ir na loja física e até a gente sabe que os números mostram que o número de vendas, né, no digital aumentou muito durante a pandemia. E depois da pandemia, isso continuou, Se né? manteve. Sim. Isso se manteve. Isso foi interessante. A gente Perfeito. ficava pensando, mas será que esses lojistas vão se manter? É E isso aí. se manteve e teve uma tendência de crescimento aí. Isso aí. Exatamente isso que a gente vai entrar agora, né? Como que tá as vendas online no Brasil? Então você ressaltou muito bem isso, né? Se vocês tiverem alguma pontuação em relação a isso, mas é exatamente isso. O que ninguém pode negar é que o digital só cresce. Sim. Mas foi a pandemia. Não foi a pandemia. Depois da pandemia ainda continuou crescendo. Sim, Sim. Então tem a ver com as gerações que estão chegando, tem a ver com o idoso, a avó, o vô, o tio que é mais velho, que tá no digital, tá nas mídias e tá comprando. As pessoas agora têm mais segurança, elas adquiriram, né, essa As aderência. pessoas eram mais resistentes, assim, não sei, né, se compra, se não compra. Adquiriram será? essa confiança de Isso, compra isso, e isso sim. só evolui a cada dia. Isso. Durante a pandemia, né, a gente tem uma curva mais acentuada. Porque houve uma anomalia no mercado, né? Então, a gente vê, principalmente quando o Dória conseguiu ali... quando ele teve que fechar São Paulo, né? Nos dias seguintes àquele momento, né? Aquele recorte ali, o tráfego aumentou muito, o investimento em tráfego aumentou muito. Então,
houve uma anomalia, né? E isso não... Embora a tendência de crescimento ela se mantenha, eu tô com os dados Um gráfico aí, né? Show. Tô com os dados da Becom aqui, são os dados oficiais, eu não sei se dá para Dá pro pessoal ver ter aqui uma- mas você consegue ver isso em A dados. Becom é a associação... Brasileira de E-commerce. Show. A gente vê que ainda há projeções de crescimento e no ano de 2023 todo o comércio eletrônico no Brasil, ele transacionou, na verdade, quase 186 bilhões ao todo. Em 2024, ele foi para 204, quase 205 bilhões, né? E há uma projeção aí que, se eu não me engano, nesse ano que a gente está, né? No próximo não, nesse... Já para 217 bilhões. Então, há uma tendência de crescimento. Claro, aqui dentro não tem só lojistas individuais, tem marketplaces, grandes potências como Amazon, Shein, Mercado Livre, entre tantos outros grandes varejistas. Mas, como a Carol trouxe, né, há uma tendência de crescimento ainda. Então, é um mercado que continua crescendo ano a ano. Para quem já está nele, a métrica que eu sugiro acompanhar dentro da Becom é a porcentagem de crescimento anual, para você estar sempre acima do crescimento natural do comércio eletrônico. Então, se o comércio eletrônico está crescendo 10, 11, 12% ao mês, olha se o seu negócio está tendendo a crescer mais. Porque senão você corre o risco de estar só sendo empurrado pela inflação, pelas outras ondas do mercado, né? Então, se a gente fala de uma inflação de 5% ao ano, então naturalmente esse valor ele aumenta sozinho. Basicamente já consegui, já aumentou. Não necessariamente é um aumento real. Então você tem que, de novo, né? O digital ele vai te colocando numa posição em que você tem que ganhar um pouquinho de maturidade aí. Sim. Que eu não vejo isso como um problema, pelo contrário. Sim, eu vejo isso como, com certeza. Como uma coisa muito boa. Mas há sim, só resumindo, uma tendência de crescimento ano a ano. Ela não é tão acentuada quanto na pandemia, que foi um caso isolado. Mas pós-pandemia o e-commerce continua crescendo em degraus. Não é degraus, é degraus. Né? Ou é degraus? E depois fica pro pessoal comentar lá. O professor Marcelo do curso depois me corrige. Show. Mas ainda há uma tendência de crescimento aí para os próximos anos, tá? Não, com certeza. Tem um ponto também em cima desses dados aí, né? Que são assim, a galera que tá... A gente ouve muito no dia a dia isso, tá? Quem tá no marketplace, por conta das altas taxas, né? Acaba querendo e está migrando para o e-commerce. Então vai passar por todo esse processo de criação de loja, por esse processo daquele cupomzinho para levar as pessoas lá. Então isso é uma tendência também, tá? Não quer dizer que a pessoa tem que sair do marketplace, mas é importante ela ter a própria loja, ela ter as próprias estratégias, não ficar limitada a uma plataforma de marketplace. Porque quem manda é o Mercado Livre nesse caso, ou a Shopee, ou, né? São regras dele. Se ele falar amanhã que é 50% a taxa, você tem que pagar 50%. Então, talvez você tenha uma conta Platinum, né? Para quem não sabe, uma conta top, robusta, com mais de 100 mil reais aí de faturamento. E aí você tem, de repente, que pagar 50% para o Mercado Livre. Aí complica. É um problema. Por isso que você precisa pensar na loja virtual e ir evoluindo aí todas essas estratégias que a gente foi falando. Correto? Excelente. E olhando também um pouquinho o cenário online, para quem programa e-commerce, né? Trazendo um pouquinho aí para a realidade que eu vivo e tudo mais. Show. Eu gosto muito de acompanhar o mercado. Tem surgido cada vez mais demanda por UX, UI design na parte do e-commerce, porque a experiência do usuário é algo matador na hora de você desenvolver um tema, de você desenvolver um visual aí para o e-commerce, porque cada vez mais você precisa otimizar a experiência, você precisa de uma página que carregue rápido, a gente precisa de páginas otimizadas para SEO e a gente precisa inovar cada vez mais nesse cenário. Tem um cliente nosso que ele implementou um meio como se fosse um provador online de sapatos dentro do e-commerce. Size bem. Isso foi muito bacana porque isso foi um diferencial muito grande para a loja dele. Muitos bons Então frutos. Ele já produzia sapatos artesanais e você conseguir fazer essa medição ali online, saber se realmente vai ou não caber, é muito importante. Sim, provador virtual, né? Exato. É algo bem... Sim. Inclusive, mandar um abraço, um beijo lá para a Patrícia, que é a dona, a empreendedora do negócio.
ela tem um e-commerce muito forte, né, e vem crescendo cada vez mais. Tem marketplace, tem a loja física, uma loja física já de mais de 40 anos, referência no Brasil em sapato artesanal, e agora ela está passando por todo esse processo de evoluir os sapatos casuais multimarcas. Então ela vende Democrata, vende Usaflex, entre outras marcas. E aí ela não mede esforços para otimizar a loja. Isso é muito importante. Então, posso pôr um provador virtual? Coloco. Isso. Ela tem lá também um case muito legal de cashback, cara, dentro do próprio e-commerce. Que você, por exemplo, eu comprei um sapatênis recente lá, no outro dia me chegou um e-mail, falou, você tem R$55, claro que num tempo reduzido, até 30 dias, de desconto na sua próxima compra. Olha que estratégia de recorrência, que estratégia aí de você conseguir fidelizar esse cliente para ele comprar. Talvez eu não vou comprar para mim, mas eu posso comprar um presente para minha esposa ou no aniversário que eu vá. Exato. Isso é até um conselho que eu dou para os empresários que estão assistindo. Eu sei que quer montar loja online, não tenha medo de testar. O online vai muito de teste. Sim. Então, você aplica estratégia, faz um teste AB, realmente, e se eu colocar isso? Vai lá, coloca, experimenta. Deu certo, continua. Não deu certo, pivota a estratégia. Tem toda estratégia que esse daí é o segredo aí para você vender cada vez mais no online. E complementando o que o Kaique trouxe também, acho que a importância do layout, né, é bem relevante. Às vezes as pessoas acham que é só criar ali, colocar algo básico que vai funcionar, né? Pense você entrar numa loja física, numa loja que talvez não te agrada visualmente, às vezes você não vai querer comprar, né? Então, no virtual também é assim, né? Então, busque por um layout legal. Às vezes tem até temas gratuitos aí, layouts gratuitos, que são legais também, que convertem também, né? Sim. Mas busque por um layout, assim, que talvez chame atenção, que tenha posições estratégicas de banners, né? Que tenha recursos diferentes. Esses tempos também a gente atendeu um cliente que ele vendia piso, e aí a necessidade dele era ter uma calculadora ali, né, para poder vender. Ele falava, mas não tem, né, a plataforma não tem esse recurso. A gente tem uns temas que tem esse recurso. E é bem interessante porque calculava lá, ele colocava a quantidade que precisava, né, de metros, e aí ele calculava a quantidade de caixas de piso que o cliente precisava levar. Muito legal. E isso melhorou muito o processo de compra dele, ele conseguiu vender muito. Antes ele tinha um outro tema que não tinha esse recurso, depois que ele alterou para esse tema, ele até falou, nossa, cara, acho que me modificou muito, assim. Show. Então, os lojistas também pensarem em quais recursos podem agregar naquele determinado nicho, né? Então, tipo, como o de sapatos da cliente que você citou, né? Que seria interessante o provador virtual. No caso de alguém que está vendendo material de construção, essa calculadora de metragem também é interessante. Perfeito. Sempre está se rotando, né? Tem que testar. Isso. E independente do seu nicho, você pode inovar. Sempre vai ter uma ferramenta, algo que você consegue buscar, criar, para você ter mais resultado. Muito bom, muito bom. Vamos para a reta final, pessoal. Vamos para a reta final. Estamos chegando aqui na reta final. Dá para falar mais umas 2 horas se a gente quiser. Tranquilo. É um tema muito legal. Dá para gravar mais. Eu acredito que, além de excelentes profissionais, pessoal, vocês amam o que vocês fazem, vocês gostam. Essa coisa do e-commerce, essa coisa da venda, né? Você precisa ter entendimento de programação? Sim. Mas você precisa ter entendimento do negócio, né? Vocês todos deram exemplos aí, vários exemplos que são exemplos do comercial. Né? Que dá para usar no físico, dá para usar no digital. Tem que ter um olhar de marketing também em cima disso. Então, é esse ecossistema todo que está dentro desse tema que a gente usou hoje, né? Show de bola? Gente, vou pegar então aqui para nós. Deixa eu pegar aqui o troféuzão. Olha só. Opa! Troféus aqui. Eu achei que era só decoração. Vou deixar aqui perto de você. Bonito, hein? Porque só recebe se responder bem essa aqui do sucesso. Então vamos lá. Meu Deus. Vou colocar aqui. Esse é meu? E se responder bem a pergunta final. Se responder bem. Tá, já pegou. Já se garantiu. Mas eu queria agora, fugindo um pouquinho para deixar aqui pertinho de vocês aí. Isso, pode puxar aí, Kaique. Tô brincando. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa parte que envolve profissional e pessoal, né? Tá bom. Que é o dia a dia aí da nossa vida. Vamos começar por você, Kaique? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá então. Case rápido. Vamos lá. Kaique, o que é sucesso para você? Cara, o que é sucesso pra mim? Sucesso é uma definição muito pessoal. Eu acho que eu não consigo expressar com palavras muito simples, né? Eu acho que o sucesso ele é um sentimento que você tem a partir do momento que aquele plano que você fez no passado acaba se concretizando, apesar das adversidades. Então, o sucesso é um momento que você olha e você fala, putz, deu certo. É um momento de satisfação que ele ocorre naquele momento, depois de algo que você planejou, algo que você almejou, independente da dificuldade,
e acaba acontecendo. Muito bom. A importância da família na jornada profissional Cara, e pessoal. Ó, na EPI. Cara, a importância da família, tanto profissional quanto pessoal, ela é muito importante. A família é o que te molda, sua base, né? Eu tenho certeza que eu não seria nada se não fosse minha mãe e meu pai. Tive uma criação muito boa e é um dos meus motivadores, né? Eu acho que poder orgulhar meu finado pai é o meu maior motivo hoje para continuar me dedicando profissionalmente e pessoalmente. Show de bola. Kaique Gonçalves. Muito Obrigado. bom. Olha só que beleza. Obrigado. Show de bola. Subiu a barra, vai Você ficar mais viu? difícil agora. Vamos por quê? Eu ia pedir pra ser o último, era melhor ter sido o primeiro. Vamos lá então. Mas eu pedi dar uma honra. Vamos lá então. Vamos com a Carol então aqui. Vamos lá. Case rápido. Vamos lá. Case rápido. O que é sucesso pra você? Eu acho que sucesso é você se sentir realizado ali com as coisas que você faz no dia a dia. Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu respiro o meu trabalho porque eu amo de fato fazer aquilo, né? Pra mim não é um trabalho, assim, eu acordo e fico feliz porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou atender meus lojistas, porque eu vou atender as pessoas. Isso me faz se sentir realizada, assim, né? Na profissão, assim, profissionalmente, né? E nas coisas que eu almejei. Então, por exemplo, eu tinha um sonho de ser professora, então eu conquistei isso. Pra mim, isso também é uma parte de um sucesso, né? De constituir uma família também, né? E é isso, eu acho que é você se sentir realizado ali naquilo que você sonhou, ou que você talvez não sonhou daquela maneira, mas aconteceu. Perfeito. E aquilo te faz feliz de alguma forma. Perfeito. Excelente. A importância da família na sua jornada pessoal e profissional. O apoio da família é tudo, né? Eu acho que quem tem isso, a gente consegue ver, às vezes, a diferença de quem, infelizmente, não pôde ter, né? Eu acho que é bem importante estar ali sempre junto, apoiando, ajudando ali nos sonhos, né? Ajudando, às vezes, a enxergar coisas que, às vezes, a gente acaba não enxergando no dia a dia. Então, eu acho que é tudo, é essencial a família. Carol, muito bem. Muito Parabéns. bom, perfeito. Show de bola. Péssima ideia deixar pro final. Aí, ó. Como eu tirei? Capricha, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, Lê. Case rápido. Tá o que bom. é sucesso pra você? Eu gosto de usar duas palavras, acho que liberdade e propósito. Acho que tudo bem não ter liberdade quando você está construindo, que é o seu momento de construção, mas é o que você tem que buscar, seja financeira, emocional, até questão de saúde física, mas busca a liberdade, poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, sem tantas restrições. Acho que a liberdade é, de fato, um bom vetor de sucesso para mim. Agora, propósito, acho que é o que faz a gente ir além, né? Por que eu varava a noite programando? Não sei, por que eu mudei tanto de cidade, por que eu fiquei longe das pessoas que eu gostava? Porque eu amava fazer aquilo, eu ainda amo trabalhar com e-commerce, tá? Quem me conhece sabe que eu tentei, gente, ficar longe, eu não consegui, eu voltei. Então, acho que essas duas coisas, né? Liberdade e propósito, acho que o propósito vai fazer você dar aquele gás a mais ali que você precisa. Então, se você tem liberdade, você tem um propósito envolvido, não só dinheiro, ou não só cumprir as 8 horas por dia, acho que aí você atingiu o sucesso. Muito bom, muito bom. E a Excelente. importância da família na sua jornada pessoal e profissional? Nossa, acho que eu tive muito apoio ali dos meus pais, bons exemplos dos meus avós ali. Eu acho que eu quero continuar tendo esse ciclo que eu tive, sabe? Tenho tantas boas memórias com os meus pais, com meu avô, que já não está mais aqui. Hoje eu tenho um filhinho pequeno de 4 anos e mudou bastante, né? Depois do Antônio, é impressionante como a gente vive em terceira pessoa. É um sentimento assim que você vive em terceira pessoa, assim, você deixa de ser a prioridade, né? Acho que o amor por um filho é uma coisa assim que é a primeira vez que você não ama para você, né? Você ama para o outro, né? Porque o relacionamento com amigo, com sócio, com cônjuge, com namorado, com a namorada é muito de exigir. Você exige uma contrapartida. Sim. Por um filho você não exige uma contrapartida, nada. É um amor totalmente isento de uma contrapartida. Então, acho que
é uma coisa sensacional, assim. Realmente acho que é até difícil explicar, porque você passa a viver em terceira pessoa. Então, quero continuar construindo coisas para que ele tenha um bom exemplo e para que ele tenha uma vida melhor do que a que eu tive, que é um desafio. Meus pais me criaram muito bem, então tem um grande desafio de criá-lo melhor do que eu fui criado aí. Muito bom, muito bom. Mas como você Excelente. foi o último, tem mais uma aqui pra você. Foi premiado. O que o Brasil precisa pra melhorar, na visão de Ale Fumes? Cara, que difícil responder isso e não ser cancelado. Eu acho que o Brasil precisa mais de uma cultura de excelência. Isso é algo que falta na nossa cultura hoje, independente de lado político, etc. É uma coisa que eu acho que falta. Cultura de excelência. A gente vê isso em muitas culturas por aí. Quando o Brasil tem muita cultura do talento. Fazer o seu melhor, né? Mas falta, acho que, a cultura da excelência. A gente tem uma cultura de talento muito forte. Tá. Mas a cultura da excelência ali, de buscar excelência, otimizar e fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, acho que é algo que ainda falta. Vai mudar o jogo, né? Pensar fora da caixa, talvez. O brasileiro, ele acho que é uma coisa que a nossa cultura não tem esses mecanismos aí, né? Show de bola. A gente para pensar, né? Próximo mecanismo de educação hoje, cara, qualquer nota de corte para você conseguir ir para a próxima fase. A gente deveria aceitar algo menor que 10, algo menor que 8, entende? A cultura da excelência talvez seja algo que falte aqui. Ale Fumes, muito bom! Show de bola! Foi difícil. Não, peguei de surpresa, né? Mas foi muito bem. Pessoal, só agradecer vocês, gratidão mesmo, são amigos que eu tenho, são, assim, orgulho para a cidade de Oswaldo Cruz, não é à toa que vocês estão aqui, né? Alguns já com uma história um pouco mais construída, com mais experiência, outros que já construíram, às vezes não moram mais aqui, outros que estão construindo, né? Mas que são muito importantes dentro desse mercado digital, são referências para quem está começando. Então, assim, vou fazer um agradecimento em geral de vocês, eu gosto muito e acompanho o trabalho de vocês e sou fã, né, de fato, porque senão vocês não estariam aqui, porque eu convidei a dedo mesmo, que vocês são especialistas no que faz. Então, só gratidão por ter vocês aqui comigo hoje, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Vamos dar tchau então pra galera aqui, ó. É isso aí, dá tchau pros dois Tchau. lados, Jean. Valeu, gente. Obrigado, tamo junto. Tchau. Tamo junto. É.